Olá, eu me chamo Malena Galvão, sou doutoranda do Programa de Comunicação da PUC-Rio e sou integrante do projeto de pesquisa As Trabalhadoras do Audiovisual Fluminense, trajetória de mulheres por trás das câmeras na TV e no streaming, financiado pela FAPERJ e liderado pela professora Tatiana Siciliano. Esse trabalho prevê a produção de um acervo audiovisual com entrevistas que tem como objetivo conhecer a trajetória de mulheres diretoras, roteiristas e executivas no campo audiovisual, na televisão aberta e no streaming. Na produção da entrevista, contamos com a colaboração de integrantes do grupo de pesquisas Narrativas Ficcionais da Vida Moderna, o NARFIC, do qual faço parte, mas também do Narrativas e Consumo, que a professora Tatiana Siciliano coordena com a professora Bruna Alcar. E contamos também com a colaboração de estagiários e professores do Departamento de Comunicação da PUC-Rio. Nesta edição, estamos recebendo duas mulheres, as roteiristas, produtoras e criadoras Rita Toledo e Carol Benjamin, que são sócias da DASA Produções, com a Maria Barreto e a atriz Leandra Leal. Vamos conversar sobre as trajetórias dessas profissionais no audiovisual e sobre o processo de criação de seus filmes e séries. Informações que também subsidiarão a minha tese de doutorado sobre as salas de roteiro no Brasil. Meninas, bem-vindas! Obrigada por terem aceitado o convite. Eu que agradeço. Muito feliz. É um prazer ter vocês aqui. Carol, você se formou aqui na PUC, não foi? Você fez comunicação. Sim. Rita, você fez ciências sociais, né, mas acabou fazendo um mestrado em roteiro. E eu queria saber, assim, como é que foi esse começo de trajetória, né? Quando é que vocês descobriram que iriam migrar para o audiovisual, que seria roteirista, que seria diretora, que abriria uma produtora? Como é que foi esse processo, assim? Conta pra gente. Quem começa? Começa você, vai. Bom, nós somos amigas de escola. A gente se formou junto na escola. Rita foi para Ciências Sociais, eu vim para Comunicação. Na época, na PUC, não tinha o curso de cinema. Se eu não me engano, o curso de cinema ele abriu no ano que eu me formei. Então, eu me formei em jornalismo. E na verdade, eu era muito mais ligada à literatura do que ao cinema. Eu tinha um desejo muito grande de trabalhar com livros. Então, eu me experimentei no mercado editorial e eu acabei abrindo uma livraria dentro de um cinema. E ali eu comecei a fazer eventos e começou a me interessar muito essa interseção entre o cinema e a literatura. E aí dali eu tive a ideia de fazer um festival, chamava Festival Adaptação, que era um festival de cinema e literatura que discutia, enfim, várias nuances aí, questões da adaptação literária. Então a gente tinha, além de mostras de filmes, cursos, masterclasses, um monte de coisa. Nessa época, eu encontrei com a Rita muito por acaso, um dia na rua, e a gente começou a conversar. A Rita já trabalhava no audiovisual, mas estava em alguma crise ali do momento da carreira dela, e a gente começou a pensar na hipótese de se juntar e abrir uma produtora. Paralelamente, eu também tive esse mesmo encontro com Leandra, né, Leandra Leal, que é nossa sócia, uma das fundadoras também com a gente, que também se formou com a gente na escola. E aí eu estava tendo essa conversa com uma e com outra e a gente se juntou, nós três, abrimos a DASA em 2010. E aí acabou que o Festival Adaptação virou o primeiro projeto da DASA, porque eu já tinha ele engatilhado quando a gente abriu a produtora, então foi uma oportunidade de a gente se experimentar também trabalhando juntas. E ele foi super bem sucedido, a gente fez 4 edições. Até que a gente conseguiu começar a ganhar editais na área de cinema, e aí a gente deixou de fazer porque entendeu que a gente queria mesmo, enfim, produzir filmes, né? Assim. Legal, legal. E você, Rita? Eu estudei Ciências Sociais na FRJ e amava a faculdade, assim, foi uma experiência maravilhosa. Ao mesmo tempo, eu tinha uma noção de que o que eu queria não era exatamente ser cientista social, né? Eu adorava antropologia, fui muito, né, por esse caminho,
Mas eu sabia que não era isso que eu ia fazer realmente. E eu me interessava muito pelas disciplinas que a gente tinha de antropologia visual, etnografia, imagem. Era um momento que tinha muitas disciplinas que tinham a ver com audiovisual, com cinema. E a gente via muito filme, né? Muito documentário, muitos filmes do Jean Rouch. Eu lembro que era incrível, né? Assim, descobrir aquilo tudo. E aí eu fui fazer um estágio no CECIP, que é o Centro de Criação de Imagem Popular, que é uma ONG super antiga e super interessante, que tinha muito, né, eles faziam muitas oficinas de audiovisual, né, em comunidades e em várias coisas. E aí eu fui dali começando a pensar, né, beleza, eu vou terminar essa faculdade, mas eu quero ir para o cinema. E aí eu, na faculdade, conheci a Isabel Joffre, que já também, né, estava querendo fazer cinema. A gente fez um primeiro filme que era ali, até muito perto do IFIX, que é onde a gente estudava, que é onde tem a Igreja de São Jorge. A gente fez um pequeno documentário que na época até a gente ganhou um edital do TV Brasil, que chamava Doc TV, que era um edital incrível, super legal para quem estava começando, uma pena que tomara que esse edital volte. E fizemos esse filme, que chama Uma Festa para Jorge. E assim, éramos meio da antropologia, aprendendo a fazer cinema. E dali eu fiz, enfim, aí também me encaminhei mais para o roteiro, depois fiz mestrado. Você fez mestrado fora, né? Onde você fez mestrado? Então, eu fiz 2 mestrados, na verdade. Eu fiz um mestrado na UFRJ, na comunicação, com o professor Maurício Lissovski, que até é incrível, que faleceu ano passado. Foi uma experiência maravilhosa trabalhar com ele. E depois eu fui para fora do Brasil, ganhei aquela bolsa Fulbright CAPES para estudar roteiro no AFI, no American Film Institute Conservatory, que foi, enfim, uma experiência incrível, porque, né, outro mundo, estudar em Los Angeles, enfim, toda uma coisa que eu nunca nem imaginava, mal sonhava, e foi sensacional, muito aprendizado e, enfim, super legal. E como é que foi, assim, abrir uma produtora só com mulheres à frente? O que vocês encontraram aí de desafios nesse começo e vem encontrando? Houve algum preconceito? Houve algum obstáculo nesse sentido? Ou não? Como é que é essa troca entre vocês sócias? É difícil dizer, né? Assim, a gente teve muita dificuldade assim, no começo para conseguir produzir nossas obras, mas é difícil delinear até que ponto, né, são dificuldades do mercado, da indústria, né, e até que ponto o fato de sermos mulheres pode influenciar. Assim. Eu me lembro que o primeiro projeto que a gente fez, audiovisual mesmo, era uma trilogia de longas-metragens, que na verdade era um projeto do Bruno Safad, né, nosso parceiro bem antigo, assim, que já tinha uma carreira no cinema. E ele teve a ideia desse projeto e trouxe pra gente, a DASA produziu, né? Foram 3 longas-metragens e que a gente conseguiu produzir com uma relativa facilidade no sentido do tempo, né? De busca de financiamento e tal. E logo depois, o projeto seguinte, se eu não me engano, foi o Divinas Divas, que é um longa-metragem documental com a direção da Leandra, que já era uma pessoa bastante famosa, né, com bastante credibilidade, e seria a primeira direção dela. Então eu me lembro que, assim, em princípio, eu não achei que ia ser tão difícil conseguir financiar o Divinas. Inclusive a gente tinha coprodução com uma produtora, né, mais antiga no mercado, com mais currículo e tudo, e a gente teve muita dificuldade. A gente ficou anos. E aí, assim, existe a temática, porque nossas personagens, né, são 8 artistas travestis, a gente fala da primeira geração de artistas travestis do Brasil. O que não se falava naquela época. Não se falava naquela época, e são travestis, eram, né, porque de 8, 6 já faleceram, mas assim, já eram travestis velhas, então existe uma questão do etarismo também da idade. Então, assim, é muito difícil entender quais são, né, qual limitação, né, qual dificuldade se sobrepõe à outra, mas o Divinas, para você ter uma ideia, o primeiro edital que a gente ganhou foi um edital de música, para poder realizar o show de 50 anos de carreira dela. Foi um edital da linha, que não era nem não era de cinema, era do meio da música.
E aí, conseguindo realizar esse espetáculo, a gente fez um crowdfunding para filmar. A gente falou, Canal Brasil, a gente está realizando isso, vocês não querem chegar? Aí, depois que a gente ganhou o edital de cinema. Mas foi, assim, um processo bem criativo. E esse filme foi um divisor de águas para vocês? Ou vocês acham que foi o detonante, né? Ou foi o que fez? Ele foi um grande sucesso, Ele né? foi. Eu acho que até hoje é o nosso maior sucesso comercial, né? Assim, é o projeto que as pessoas mais conhecem, né? A parte A Vida Pela Frente, né? Que é um outro formato para um outro tipo de veiculação, né? De plataforma. Mas o Divinas, na época, ele foi lançado comercialmente nos cinemas em 2017. Ele foi o documentário mais visto no Brasil. E ele teve uma bilheteria bem expressiva, especialmente se olhar os números de hoje, né? Depois da pandemia, que pioraram bastante. E puxando um pouquinho do cinema, né? Vocês trabalharam muito com o cinema antes de chegar a trabalhar com a última série que vocês fizeram, que foi A Vida Pela Frente, né? A produtora de vocês, inclusive, produziu documentários, enfim. Chegou a fazer ficção também ou não? Longa de ficção? Sim, teve fizemos. longa de ficção? Esses primeiros longos que a gente fez eram 2 de ficção, quer dizer, 3. Inicialmente eram 2 de ficção e um documentário, mas acabaram que viraram 3 ficções, assim, porque então a gente produziu, né? Foram filmes que estrearam em Roterdã, no Festival de Roterdã. Então eles trouxeram um primeiro selo, assim, para DAS. Acho que eles foram bem importantes, né? A gente ganhou um fundo super importante holandês, do Uberbaus Fund, e estreamos no Festival de Roterdã, que é um festival muito legal, né? Super importante, assim. Então foi super importante pra gente também, né? Na trajetória, assim. Sim. Da produtora. E vocês pegaram essa fase do cinema pré e pós-pandemia, né? Como é que é fazer cinema no Brasil diante de tantos eventos que afetam tanto o nosso audiovisual, né? Como é que era fazer cinema antes, como é que é fazer cinema agora, assim? Nossa, que difícil. Tem que querer muito, né? Olha, é muito difícil porque, assim, uma coisa que a nossa geração... Claro que a gente sempre escutou isso das pessoas que vieram antes da gente, né? Que, assim, o cinema, ele depende muito de política pública. E isso, num país como o Brasil, é algo que no médio e longo prazo necessariamente tem uma instabilidade colocada, né? Mas a gente deu muita sorte por uma questão geracional, assim. Eu me formei em 2005, imagino que você também, ao redor disso, que foi o período que o fundo setorial estava organizado, né? Assim, então, a gente pegou a rebarba da onda, do boom da TV por assinatura, né? Porque, assim, a cada nova tecnologia que surge, demora um pouco até que a legislação abarque essa tecnologia, né? Então, assim, surgiu a TV por assinatura. E aí houve a regulamentação da TV por assinatura, que obrigava que esses canais exibissem em sua grade um mínimo de 30% de produção independente. Então, isso fez um boom. Né? Nacional, isso brasileiro. fez um boom no mercado audiovisual. A gente pegou essa onda. E aí foi nadando de braçada. E, na verdade, a gente ganhava os editais do Fundo Setorial, assim, desde o começo, né? E também, paralelamente, tinha os editais do Ministério da Cultura também, que eram menores, mas existiam. A gente, né, tinha os editais de ocupação de espaços, a gente fez nosso festival, adaptação. CCBB. Caixa Cultural CCBB abriu editais todos os anos para ocupação. Então, a gente fez o festival, como a Carol falou no início. Era um projetão, né? A gente levava as pessoas ao cinema, né? Trazia filmes de vários lugares do Brasil, trazia as pessoas para discutir, os cineastas, para debater com o público, fazia atividades de formação. Então, assim, a gente tinha um laboratório de roteiros super legal, super, assim, que acho que, né, hoje em dia a gente às vezes encontra as pessoas, né, no mercado, pessoas que fizeram o laboratório, né, mais jovens que a gente, fizeram como participantes. O Frapa, que é o Festival de Roteiro de Porto Alegre, eles têm, assim, eles se conheceram no Festival de Adaptação, entendeu? O Festival de Adaptação foi super... Foi uma atividade super importante, né, de formação de público, a gente, né, era muito legal. Então, assim, tinha muita coisa acontecendo. A gente viveu um bom momento, assim, né, no início da produtora, a gente viveu um bom momento. E aí o Fundo Setorial, ele tinha políticas para quem está começando do zero, quem está na meia carreira, quem já é
né, quem já está muito consagrado. Então, assim, a gente não competia com os nossos mestres, digamos assim, né? Assim, existiam... E aí a gente podia, pela DASA, captar menos do que uma produtora grande, que já tinha um teto de captação maior. Mas era uma política toda pensada, claro que com vários defeitos, mas, assim, do ponto de vista da produção, eu acho que ela funcionava muito bem. E agora a Rita falando, até me dei conta de uma coisa que a gente já conversou posteriormente, que, assim, o Festival Adaptação... ele acabou sendo uma bela vitrine para a gente conhecer muita gente do mercado, né? Foi muito estratégico. Foi, sem a gente ser totalmente consciente disso, a gente acabou fazendo um festival em que a gente tinha que contactar as pessoas, trazer as pessoas, criar um espaço de debate em que a gente também estava conhecendo um network. E aí a gente tinha que levar as pessoas para jantar, e a gente tinha conhecendo muita gente ali. Foi muito legal. Foi muito legal. E o que vocês veem de diferença desse primeiro cenário para o de hoje, assim? 2024, para quem estiver vendo essa entrevista, né, em outro momento, como é que está hoje a situação na produtora, no audiovisual, em níveis de produção, assim? Acho que muito roteirista independente quer falar um pouco sobre isso, né? Como é que está esse cenário? A gente tem agora uma chegada significativa dos streamings no Brasil, né, desse período pós-pandemia e pós-pandemia, mas hoje a gente tem uma completa paralisação por conta da regulamentação do streaming e muitas produtoras estão sentindo isso, porque fizeram muitos trabalhos para o streaming agora nos últimos 2 anos e esse ano deu uma parada, deu uma congelada, assim. No caso de vocês, como é que ficou, assim? Vocês continuam fazendo edital? Vocês têm alguma parceria com o streaming? Ou não? Deu uma piorada, deu uma melhorada? Como é que está o cenário hoje? Olha, o mercado está muito diferente, né, do que era antes, na época que a gente começou. A gente, sim, continua investindo em editais. Acho que os editais são importantes. Eu acho que a gente teve uma compreensão recente que, assim, há instabilidade por todos os lados. Então, a gente não pode atirar num caminho único, sabe? Que é assim, como antes surgiu a tecnologia, né, da TV por assinatura e a regulamentação trouxe todo um boom, quando surgiu o streaming, é como se o streaming não existisse no Brasil. Ele não está, né, regulamentado, né? Ele não tá, então não existe uma política pública que regulamente isso. A gente está aguardando por isso e isso certamente vai trazer um novo boom para a produção independente. Mas, de qualquer maneira, isso também tem uma certa instabilidade em si, porque, cara, os streamings são liderados por executivos, eles têm uma lógica, cada um tem uma lógica interna, cada um está em um determinado momento de mercado querendo, né, apostar num gênero ou num formato de produção. E os editais, eles continuam, eles também têm as suas instabilidades, né? A Ancine mudou muito a regra dos editais, então, assim, em linhas que antes o teto por projeto era muito menor, então linhas que contemplavam um número muito maior de projetos, hoje em dia concentram muito mais, então é muito mais difícil ganhar, mas a gente tem ainda o edital da Rio Filme, né, que continua abrindo todo ano. O que a gente entendeu na produtora é que a gente tem que estar sempre à frente em todas essas vertentes, assim, todas, sabe, tem que ter relação com streaming, tem que ter relação com distribuidoras, tem que estar sempre, né, acompanhando a política pública de alguma forma, as discussões referentes a isso e estar sim aplicando nos editais. Não tem muito como, assim, porque é um mercado que ele ao fim e ao cabo, ele depende bastante de política pública. Na verdade, todos os mercados, né, dependem bastante de política pública, eu acho. E, na verdade, o audiovisual, acaba que a gente fica discutindo isso como se fosse uma coisa específica do audiovisual, mas, na verdade, né, todos os mercados, né, do agro, das indústrias, precisam de regulamentação e precisam
enfim, de que os agentes, né, estejam, né, eu acho que o audiovisual que a gente quer, né, acho que o setor como um todo quer um audiovisual plural e que tenha, né, você tenha uma indústria forte, com projetos grandes, ao mesmo tempo você tenha, né, que o governo... Gire essa economia. Gire essa economia, mas você também quer que o streaming esteja forte, esteja regulamentado para ele também investir em projetos brasileiros, de produtoras independentes, né, fomentando o mercado, gerando um mercado que gera milhares de empregos. E que haja espaço para o cinema de arte também. Que haja, exatamente. Mas eu digo nesse sentido assim, né, não tô, claro, por um lado você tem um mercado grande, por outro você tem que ter o apoio ao pequeno, em todos os níveis, né, tanto, porque acaba que às vezes, né, uma produtora de nível 5 na Ancine, ela pode pegar muito mais dinheiro, mas não necessariamente, né, assim, às vezes ela vai querer fazer projetos pequenos também, então depende do que é a realidade daquela produtora. Então você tem que ter um mercado que abarca todo mundo e que incentiva e que regulamenta o setor privado dentro desse mercado. E, na verdade, o que a gente está vendo hoje é uma situação muito... né, a gente está esperando, e na verdade não esperando, mas, né, tendo que lutar por essa regulamentação, porque essa regulamentação ela não é dada, né? Ela é um processo político que tem a ver com as forças em questão que estão aí lutando, né? Porque, naturalmente, né, as empresas... né, privadas de streaming vão querer menos regulamentação, vão querer menos regras, o governo tem que defender né, os produtores brasileiros. Então, é um jogo político, claro, como tudo na vida, como, né, todos os mercados, como todas as indústrias. E o setor está fazendo essa pressão. E eu acho que, né, enfim, a gente está vivendo esse momento, ao mesmo tempo que os streamings chegaram com tudo depois da pandemia, ou durante a pandemia, mas também saíram um pouco, né? Tiveram empresas que pararam de produzir, ou diminuíram a sua produção, enfim, por diferentes fatores. Então, é um momento difícil. Diminuíram a produção, né? Começaram com muito e agora estão fazendo uma série por ano de ficção. Exato, são muitos fatores que deixaram, né? É um mercado instável, a gente já sempre soube disso, né? Mas é um momento nossa difícil. Mãe, nosso pai sempre falou, né? Sempre falaram, faz um concurso público, minha filha. Mas Mas eu acho que é porque tem uma coisa também que, assim, quando, né, a Rita fala filme pequeno, às vezes, assim, precisa ter espaço para isso. Porque é aí que está a experimentação, aí é que está... existe um... Eu acho que, assim, a gente trabalha no mercado que, assim, que une arte e indústria. E as duas têm que ter os seus espaços para andarem em mãos dadas. É assim que o audiovisual se fortalece, sabe? Porque também, assim, filme que leve gente ao cinema, que tenha apelo de bilheteria, é importantíssimo para criar ou cultivar a cultura do cinema, né? De ir ao cinema. E os filmes que conseguem esse espaço em festivais internacionais, né? Que tenham esse caminho mais artístico, que muitas vezes têm orçamentos menores do que os filmes comerciais, né, e por isso a gente fala projetos pequenos, eles têm também uma enorme importância para representar o Brasil lá fora, né, e para trazer inovações de linguagem, que também alimentam esse outro mercado aqui da indústria, né? Então, assim, são duas forças que têm que estar se retroalimentando. E como, né? também é um mercado né, cultural, artístico, que não tem certo e errado, às vezes você faz um filme pequeno, com pouco orçamento, mas que dá uma bilheteria, né, assim, não uma bilheteria necessariamente, porque, enfim, existem outros, mas tem um público que... Uma repercussão. Uma repercussão, né? E tudo. Então, assim, você não tem... né, a gente não sabe. Então, enfim, o importante é ter financiamento para todo mundo, ter... né, um mercado saudável, né, assim, que as coisas aconteçam. E assim, vocês têm um conhecimento muito grande dessas regrinhas de produção, de administração de uma produtora. Eu comecei a carreira como produtora, né, e eu fui passando por várias áreas até que eu falei, gente, não dá mais, não dá. A minha área é roteiro mesmo, e aí segui uma especialização dentro disso e tal. Só que quando você trabalha... Eu trabalhei na Globosat, trabalhei em produtora. Quando você trabalha numa produtora, você faz tudo, cara. Né? E mesmo a produtora não precisa nem ser pequena, se ela for de médio porte. Sim. Você já tem que fazer um pouco de tudo. Então, eu dirigia, eu produzia, eu fazia orçamento. Eu sou a pior pessoa de cálculo na vida, mas já fiz orçamento. Então, assim, é um pouco da realidade dos produtores brasileiros, que é diferente de trabalhar num canal, que cada um tem ali, né, a sua função e faz aquilo e acabou. Quais funções vocês exercem dentro da produtora, assim, né? O que vocês já fizeram? Eu
produzi num filme, eu dirigi em outro, eu criei, eu roteirizei. Conta um pouquinho, assim, resumidamente, quais papéis vocês já ocuparam dentro desse... Olha, eu acho legal começar falando que esse termo produção é um guarda-chuva muito grande. Porque a gente está aqui, né, com um público, imagino que majoritariamente de universitários, né, que desejam trabalhar no mercado de cinema. E muitas vezes eu falo até por mim mesmo, mas não só por mim. De ouvir de muita gente, assim, acho que a gente tem uma visão do produtor como aquele cara que fica na planilha controlando o orçamento, o cronograma. Que pode ser talvez o que a gente chame de produtor executivo. Sim. Né? Mas o produtor, ele bem na realidade, ele é o dono do filme. Né? Sei lá, quem ganha o Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, né, que a gente está indicado com a Vida pela Frente, a cerimônia é quarta-feira, depois de amanhã. Ah, legal. Quem está indicado como melhor série é a DASA. E nossos nomes por trás, mas assim, quem sabe assim, o produtor é o dono do filme. Então assim, para o bem e para o mal, né? Assim, mas assim, então na DASA, por exemplo, todas nós 4 sócias assinamos a produção de todas as nossas obras. Mesmo que eu não esteja à frente da produção executiva de um projeto, eu sou produtora desse projeto. Porque se esse projeto gerar uma dívida enorme, o meu CPF tá lá. Vai ser, entende? Então, assim, claro que isso faz também com que todas nós sempre ensejemos nossos melhores esforços no projeto umas das outras. Porque o projeto da Rita, que eu posso não estar fazendo parte da equipe técnica dela, eu também sou produtora, então ele também é meu, e vice-versa. Então isso faz com que a gente tenha um engajamento que é para além disso, né? Assim, temos uma empresa juntas, né? Somos sócios. E dentro disso a gente já se organizou de todos os jeitos. E tem um operacional, né? De contratar as pessoas, de indicar e de fazer todas aquelas organizações para além das planilhas ali, do dia a dia, do set, do pós, enfim. Hoje em dia até quem faz isso na DASA mais, né? É a Maria Barreto, que é a nossa 4ª integrante e entrou depois, né? Porque a gente começou eu, Carol e Leandra, e a Maria entrou em 2019, 2018, eu não lembro. E ela é muito uma pessoa focada, né, nessa parte operacional, produtora executiva mesmo, né? E a gente acabou, né, porque é isso, com o tempo a gente foi um pouco também, todos participamos, temos reuniões semanais, todos, né, pensamos a produtora como um todo e pensamos os projetos também, os caminhos dos projetos, né, que eu acho que essa atividade de produção que a Carol está falando, né, que é o produtor, que está ali olhando a coisa como um todo, é uma atividade que todas nós, de alguma forma, fazemos em maior ou menor medida nos projetos como um todo, porque a gente é isso, né? Que é o sucesso de todos os projetos, embora, né, eu possa não estar envolvida diretamente no projeto da Carol, mas a gente está ali pensando que oportunidades tem. Eu falei que eu não sei quem, eu descobri aqui um negócio, vamos falar, conversei com essa pessoa, acho que pode ser interessante. A gente está sempre, né, fazendo, digamos, uma estratégia comum, né? Assim, mas vocês têm um nicho, assim, não, eu cuido mais do roteiro, eu cuido mais da montagem, eu cuido mais da direção. A gente tem um perfil de produtora muito específico, sabia? Que eu tenho dificuldade de encontrar pares, de fato, porque, assim, somos uma produtora de diretoras, né? Porque existem as produtoras de produtores, que são produtoras que, de maneira geral, conseguem rodar muito mais projetos ao mesmo tempo. Me corrija se você discordar. E temos um modelo que me parece ser um pouco mais antigo, de uma geração antiga, que era a produtora de um diretor só. Que produz os... Então, assim, de 5 em 5 anos, lançam longa-metragem. Nós temos, né, entre 4 sócias, temos 3 autoras, 3 pessoas que têm seus próprios projetos. E Maria é produtora executiva de todos os projetos, mas também não só os nossos, porque de uns tempos para cá a gente resolveu abrir, né, a gente começou a ser procurada por gente com projeto e em um outro projeto a gente quer fazer, a gente sensibiliza, acho que o projeto tem que existir e a gente acaba trazendo para a DASA. Então, Maria assume essa execução da produção dos projetos dentro da DASA.
Mas é um perfil muito específico, assim, de produtora, porque hoje em dia, por exemplo, tem muito o perfil dos agentes, né? Antigamente, o agente era uma coisa mais marcada para o elenco. Sim. E de uns tempos para cá, os roteiristas e diretores também começaram a ser agenciados, né? Isso me fez pensar uma coisa assim, que eu acho que a DASA, ela é, de certa forma, uma certa agência nossa também, sabe assim? Ela tá ali para, claro, como uma empresa ser saudável do ponto de vista financeiro, né? Porque a gente sobrevive da DASA, mas também para realizar os nossos projetos autorais. Meu, da Rita, da Leandra e da Maria, quando ela, se em algum momento ela quiser também se aventurar na direção. Antes da Maria entrar na DASA, a gente tinha uma coisa um pouco diferente, que assim, a gente se revezava um pouco nessas funções, assim, tipo, o projeto da Rita, eu produzia, aí eu e Rita, muitas vezes a gente duplava nesse lugar. Às vezes a gente estava no mercado e a gente sentava assim, e quando a gente falava de um projeto meu, ela falava como produtora. Aí a gente ia para outra mesa com outro player, falava de um projeto dela, eu falava como produtora. Que é uma... Enfim, a gente vai ali se desenhando assim, né? Mas todo mundo escreve, todo mundo dirige, todo mundo produz? Ou tem alguém que... Não, cara, eu não gosto de dirigir, eu não gosto de... Como é que... Você, fala de você, Carol. O que você faz mais, assim? Olha, eu... me sinto mais documentarista. Assim, gosto muito do documentário, porque o documentário ele tem um modo de fazer que me agrada muito e eu acho que tem a ver com o meu perfil, assim, com a minha personalidade, que justamente é um modo de fazer um pouco mais artesanal. Então você lida com equipes menores, então acaba que eu consigo estar mais no controle, no projeto como um todo, em todas as etapas. E cuidando mais ali, né? Isso é algo que tem a ver comigo e que eu gosto. E eu gosto muito de pensar linguagem e eu gosto muito da ilha de edição. Mas eu também escrevo, eu também edito. Eu vou lançar agora um longa de ficção que foi eu que montei pela primeira vez. Eu fiz a direção de montagem na série, né, na Vida pela Frente. O documentário, e o documentário que eu faço especialmente, não sei se todos, mas enfim, é um tipo de projeto para o qual a montagem é muito importante. Sim. Então, assim, eu tenho antes de montar, né, eu gosto muito da ilha de edição, sempre gostei muito. Eu dizia que, assim, tudo que eu faço no audiovisual é para conseguir estar dentro da ilha de edição, entendeu? É um lugar que realmente eu gosto muito. E aí agora eu me experimentei como montadora, né, nesse lugar de estar realmente operando. Que é um lugar criativo, né? É um lugar em que você também inova, você também cria camadas. E você, Rita, onde você gosta mais de Eu fui me encaminhando mais para o roteiro, né? Assim, até pelo, enfim, mestrado nos Estados Unidos, toda essa... Eu investi muito nisso e gosto muito também pelo meu jeito de ser. Eu gosto de estar ali no computador, trabalhando sozinha, ou, né, em sala de roteiro também é muito legal, mas essa coisa do trabalho ali, né, gosto muito de escrever, sempre gostei, enfim, gosto muito dessa coisa a parte de produção que eu gosto de fazer também é muito essa coisa de criar o projeto, de pensar o projeto como um todo, né, enfim, aqueles textos de edital que a gente fica escrevendo, eu adoro aquilo, porque eu acho que eu amo aquilo. Meu porque Deus, ela é a única que gosta disso, porque gente. Eu acho que é quando você é forçado a descobrir o projeto, a ir entendendo, né, e eu acho que, né, conceituar, eu gosto muito disso, e acho que é um pensamento que vai até a montagem, né, um projeto que, sim, dependendo, né, eu acho que é por isso também que você gosta, né, porque a gente gosta de estar lidando criando com... a premissa, né. O que é a essência daquilo, como é que você chega, é muito bom ver no final, né, quando você está lá na montagem, que certas coisas que estavam lá no início, você não estava nem se ligando, e aquilo já está desde o início, ou não, ou aquilo se revolucionou completamente, virou uma outra coisa. Ou foi por um outro caminho muito distinto, você tinha pensado, mas chegou naquele coração lá inicial. Isso eu acho muito legal, até eu acho que hoje em dia, pela nossa, assim, trajetória, pelo tempo que a gente está trabalhando, né, que já tem, a gente fundou a DASA em 2010.
a gente já tem um tempo de olhar para trás das coisas e ver, né, como os projetos evoluem, e isso é muito legal, assim, né, é muito, muito bom. E também a nossa evolução como profissional, né, como a gente também se transforma, e isso, às vezes, né, eu acabei indo para o roteiro. Para mim é onde eu curto muito. A experiência do A Vida Pela Frente foi incrível, porque é isso, né? A melhor coisa para mim é escrever e produzir, porque muitas vezes o roteirista fica nesse lugar de você entregar aquele filho e tchau, né? E você perde ali um pouco né, enfim, você deseja o melhor e é isso. Assim que nascem os showrunners, né, nos Estados Unidos, que é tipo assim, gente, peraí, deixa eu controlar a minha obra, né? E a gente conseguiu um pouco fazer isso, né? Acho que nós 4 ali, né, eu, Carol, Leandra e Bruno Safdie, né, que foi o diretor também que a gente chamou, né, junto com a Leandra, né, Leandra e Bruno dirigiram a série, né, assim, a parte da produção, mas a gente, né, eu, Carol, Leandro e Bruno fizemos como é que fala isso? A gente supervisionou toda a produção até o final. Então, isso eu acho que deu ao projeto, né, uma coerência e ele não perdeu a alma dele que estava ali naquele início, né, da gente trazer uma história que tinha a ver com a nossa trajetória. Que é uma marca na série isso, né, gente? Pois é, eu acho que sim, né? A gente fica feliz assim, e a gente acha isso também, né? A gente conseguiu um pouco, enfim, deixar aquela chama acesa ali, né? Daquele, né? Do que a série era naquele início, as coisas mais essenciais, os personagens, né? Claro que eles se transformaram, né? Quando entra ator, quando entra, né, a produção, obviamente aquilo explode maravilhosamente, né? Mas tem coisas ali que a gente consegue, né? A gente conseguiu ir acompanhando o projeto. Isso é um sonho mesmo, assim, é uma coisa maravilhosa, que nem sempre rola, mas a gente conseguiu porque a gente era produtora do projeto. Né? Eu não conheço outra série que tem esse modelo no Brasil. Eu não sei também. Claro que pode existir, eu assisto muita série brasileira e internacional, mas assim, como a de vocês, assim, com essa identidade, com essa cara artesanal, porque assim, eu assisti Fico Te Devendo uma Carta sobre o Brasil, e eu sei que são filmes e temas totalmente diferentes, mas tem um estilo, tem uma identidade, tem uma cara artística, tem uma marca, e tem uma sensibilidade, né? Tem camadas artísticas ali, experimentais e tal, que é uma coisa difícil de você fazer em uma série, por vários motivos, né? Seja porque você tem uma equipe enorme, porque você tem um orçamento baixo ou pequeno, né? Um prazo exorbitante, então as escalas são muito mais comerciais e industriais. E seja porque você tem que acabar delegando para outras pessoas fazerem aquilo que você não vai dar conta de fazer. Então a série é uma série de uma temporada só, ela mantém essa unidade, né? Então tem uma coerência ali. A gente vai falar um pouco mais dela, mas assim, eu acho que é muito por conta dessa presença de vocês ali em todas as etapas. E isso me chama atenção para uma discussão que eu tenho feito, feito em todas as entrevistas, assim, que é agora no Brasil, alguns roteiristas, eles têm se intitulado showrunners também, né? E originalmente o showrunner ele surge nos Estados Unidos como aquele roteirista que se torna produtor, porque ele já estava cansado de entregar as obras dele nas mãos de diretores que deturpavam todo o sentido ali daquelas obras e tudo mais. Então surge dentro da série uma possibilidade maior do roteirista ganhar aquele potencial criativo, e ele passa a escolher quem vai dirigir, quem é o elenco, a controlar o orçamento e todas essas etapas. E a gente tem visto que alguns roteiristas mais antigos vem agora assumindo essas outras funções de produção também, né? E estão aí já ocupando esse papel de showrunner e tal, que antes não ocupava e que hoje vem chegando perto. Vocês já ocupam esse papel, né? Porque vocês criam a série, vocês acompanham, vocês escrevem, vocês dirigem, vocês produzem, vocês editam. Na verdade, vocês fazem muito mais do que um showrunner, né? Então, se pudesse dizer, né? Se a gente pudesse definir, seria um pouco isso, assim, né? E as pessoas têm dificuldade, assim, quando a gente pergunta quem são as showrunners mulheres do Brasil, assim, né? Quem são essas mulheres? Cadê a Shonda Rhimes do Brasil, assim? E a gente vê que, na realidade, elas estão por aí, sim. Elas não se intitulam, né? Enquanto alguns homens já se intitulam, já levantam sua bandeira, são um showrunner.
Mas nós temos outras mulheres aí fazendo esse trabalho, mas não estão levantando bandeira ainda, né? E pelo que vocês estão falando, vocês já ocupam esse papel. Antes de falar de A Vida pela Frente, eu queria falar um pouquinho sobre essa diferença no processo criativo, mais dentro do campo do roteiro mesmo, assim, ou talvez até da direção, mas entre o documentário e a ficção. Né? A gente sabe que até as séries biográficas, mesmo que sejam ficção, elas têm um processo diferente, né? Como é que vocês lidaram com essa mudança? Vocês fizeram muitos documentários, vocês fizeram longa, e aí caíram em A Vida pela Frente, que é uma ficção no seu sentido original do gênero. Como é que é essa mudança? Assim, né? Como é que é fazer documentário? Como é que é mudar essa obra para uma ficção e ainda seriada, né? Que é mais muito diferente. Mas a gente não caiu fazendo A Vida pela Frente. A gente ficou muitos anos desenvolvendo esse projeto. Muitos anos. A gente começou a desenvolver a série sob outro nome, inclusive. Ainda não se chamava Vida pela Frente, se chamava Idade Perigosa. Antes dos streamings chegarem no Brasil. Quando, assim, ainda se faziam aquelas séries dentro dos canais de TV por assinatura, que é um outro formato de série. Sim. Então, assim, foi muito duro e doloroso pra gente carregar um projeto durante tantos e tantos anos, mas podemos dizer que, cara, que bom que demorou, sabe? Que o tempo também ajudou, não só a gente a se formar, né, a amadurecer enquanto profissionais, o projeto para ir ganhando cada vez mais corpo, porque criar uma série é construir todo um universo, né? Mas também ao mercado de se reorganizar e ir para esse caminho de streamings, né, para as séries chegarem nesse patamar, especialmente as séries americanas, né, nesse momento, chegarem nesse patamar de liberdade, né, de escrita e de investigação artística, sei lá, de um lugar em que pode se ousar. E aí chegarem ao streaming no Brasil e realmente se estabelecer essa possibilidade de fazer série. Eu acho que A Vida pela Frente não teria sido feito antes nem depois do que a gente fez. Eu acho que hoje em dia também já não seria mais possível, concorda, Rita? Talvez, séries de uma temporada hoje estão bem difíceis de se fazer também, né? Sim. Acho que a gente pegou ali, deu um pouco de uma sorte, mas ao mesmo tempo a gente estava com o projeto certo no momento certo, né? Tem isso também, a gente ficou tanto tempo ali, né? É aquela coisa assim, cada não que você recebe também, ou cada, né, você também é uma oportunidade de você repensar o projeto, aprimorar o projeto, né? A gente se formando enquanto profissionais também. Talvez se esse projeto tivesse acontecido lá no início, talvez o roteiro não tivesse tão legal, porque a gente teve um processo, a gente, né, se capacitar mesmo, de ir aprendendo, né? Pô, fiz um mestrado, isso faz diferença, aprendi muita coisa ali, que me ajudou na hora de escrever, sim, né? Assim, certamente, né, cada uma na sua né, Carol escrevendo também, mas na montagem, né, Leandro na direção, certamente nós todas fomos nos capacitando para fazer uma série. E ao mesmo tempo conhecendo mais a série que a gente estava querendo fazer, né? Assim, entendendo melhor, enfim, muito aprendizado, muito amadurecimento do projeto da gente, do mercado, de tudo. Acho que rolou um casamento, assim, um alinhamento astrológico que a coisa rolou. Sim, mas você também teve, e eu tô falando você porque uma vez você falou isso, eu falei, caramba, pode crer, que foi uma visão de mercado, né, quando você foi fazer o mestrado lá nos Estados Unidos, de entender que, cara, se eles estão fazendo isso agora, isso daqui a pouco vai ser feito aqui, vamos lá aprender na fonte, né? A gente já tinha o projeto da série, e eu acho que isso também... E o que se diferenciava e se aproximava dos processos que vocês tinham de fazer filme, de fazer documentário, né? Onde se... São experiências absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes, porque para além do gênero ficção ou documentário, é uma obra para o streaming e não para o cinema, e não é uma obra independente. O que isso quer dizer? A gente tem um cliente para quem a gente responde, diferente dos nossos filmes, né, que a gente fazia até então, né, com o financiamento do Fundo Setorial, que é gerido pela Ancine,
e que mesmo que porventura a gente produzisse em parceria com um canal de televisão, esse canal não era exatamente nosso cliente, né? Porque o que caracteriza a obra independente é justamente a palavra final é do autor, é do diretor, né? Então, assim, na Vida pela Frente, a gente teve que ter esse diálogo com o streaming. Mais uma vez, eu acho que a gente deu uma sorte muito grande, porque a gente encontrou, de fato, do outro lado, executivos muito sensíveis, com quem a gente conseguia dialogar, de fato. Eu não acho que seja assim em todas as plataformas, em todos os streams, em todas as experiências de série, né, que a gente escuta. Então, acho que foi uma coisa muito fora da curva mesmo, assim. Mas o processo em si é completamente diferente. Tudo. Tudo. O tamanho, né, a proporção, tudo, né, É claro que a gente justamente, acho que por a gente tem a serialidade, né? Que mas eu acho assim, por a gente vir desse lugar do cinema, até nesse sentido com um tamanho menor também, mais artesanal, como a Carol fala, né? Tamanho menor sem nenhum demérito, mas nesse lugar de artesanal, nesse lugar da gente olhar a coisa com muita atenção, né? Com muito cuidado, a gente desde o início, acho que a gente se olhava e sabia que a gente queria reproduzir isso numa Vida pela Frente, independente do tamanho. Né? A gente, né, tinha esse pacto, né, assim, de a gente vai fazer isso aqui com o máximo de atenção, o máximo de se ajudar também, eu acho, tipo, né, onde eu tô indo, peraí, me ajuda aqui para ver se isso aqui tá, eu tô viajando, ou isso, né, assim, um pouco se balancear ali, né, e eu acho que isso foi feito, assim, acho que a gente conseguiu ao longo de todo o processo, né, com todas as dificuldades, né, somos 4, somos diferentes, somos, né, cada um... As agendas, né? As agendas, a vida, as opiniões, as coisas. Claro que né, não é uma orquestra que não desafina de vez em quando, claro que a gente, né, mas eu acho que no todo, assim, a gente realmente conseguiu, né, ter trazer das nossas experiências anteriores essa pegada do artesanal, da atenção máxima, né, dessa dedicação com muito amor, porque é uma série muito pessoal, né, muito autoral. Conta isso assim pra gente. A série surgiu a partir de uma experiência que vocês viveram, mas quem criou foi você? Uma experiência não, um momento, porque assim, nós 3... Eu, Leandro e Rita, nos formamos na mesma turma da escola, no mesmo ano. Então, assim, não é exatamente uma única experiência, né? Mas é aquele momento, assim, das nossas vidas que a gente compartilhou. Né? Tanto é que a série se passa na virada do milênio, né? Assim, tem essa coisa do bug do milênio, que era muito presente ali, virou uma série de época. E é também um sentimento que eu acho que a gente tem em relação à adolescência, né, assim, aquele momento da vida, né, acho que foram momentos muito formativos pra gente, né, nem todo mundo tem essa relação com a adolescência, claro que a maioria das pessoas tem, mas pra gente, de fato, assim, a gente quase que é um pouco adolescente, hoje em dia mais não, mas assim, quase que a gente tem uma adolescência. Tem alguma coisa dentro ali, da gente né? que não sai, não vai embora, entendeu? E com a escola também, né? Com a escola. Pra mim, assim, eu sempre falo isso, gente. Total. A escola, pra mim, assim, é uma experiência, nossa, ela me salvou, assim. Muito importante. Muito. Acho que nós temos essa relação. Então, a gente acabou, né, assim, bebendo, era muito gostoso beber dessa fonte para fazer um projeto, né, enfim. E também esse desejo de falar desse lado da adolescência real, né, que não é a adolescência que às vezes muitos programas e, enfim, produtos da TV às vezes vão para uma adolescência mais estereotipada, né? E que às vezes também, até pelo horário que aquilo é veiculado, não pode ter, sei lá, drogas, palavrões e coisas. E a gente falava, desde o início, tava no conceito da série que, cara, isso aqui é adolescência real, adolescência que tem drogas, tem dificuldades, tem medos e coisas difíceis, e, né, a questão da saúde mental era uma bandeira, não só uma bandeira, mas um tema, né, que a gente queria abordar de uma forma verdadeira. Então, isso tudo tinha essa alma. E assim. que veio para pauta do dia, virou central no debate contemporâneo, né? Sim. Porque quando a gente começou Ficou a fazer atual, a série, né? ou fazer não, mas a desenvolver o projeto da série,
não tinha esse índice de suicídio na adolescência que a gente tem hoje. Isso não era uma questão, né, que eu acho que a pandemia, ela agravou muito, né, assim. É a maior taxa de morte entre os adolescentes. Então, né? a gente estava, como a Rita falou, assim, meio que na hora certa, no momento certo, né, com o projeto... E tem uma outra coisa que eu acho, desculpa, pode falar. Se te interromper, mas que eu acho legal de falar aqui também, por ter um público, imagino, universitário, né, majoritariamente, e que eu acho muito legal, que eu sempre falo que, assim, dentro do mercado que a gente trabalha, na indústria que a gente trabalha, um ativo muito importante que você constrói é equipe. E assim, a gente filmou a série no momento em que o mercado estava bombando de grandes séries de streaming, e a gente conseguir, os parceiros que a gente conseguiu, com um orçamento que não era astronômico, para aquele momento do mercado em que estava tudo inflacionado, as pessoas falarem, cara, eu quero fazer essa série com vocês, eu quero fazer esse projeto, eu vou abrir minha agenda, eu vou... isso para mim é uma coisa bem importante para a qualidade final da série, assim, sabe? Eu acho que é de fato o que eu chamo de ativo dentro do nosso meio. Essa conquista né? Tem gente que não é assim, que cada projeto trabalha com uma equipe diferente. Eu vejo cineastas, eu sou bem ligada nisso, assim, em listas de créditos, sabe? Assim, vejo, sabe? E eu acho que é um sinal, assim, para mim é um patrimônio de verdade, sabe? Sim. Conseguir ter os parceiros na qualidade que a gente teve, o Mauro Piero Júnior na fotografia, o próprio Bruno Safad, sabe? Não é, sabe, assim, é uma coisa muito especial. E assim. até a Clara Rocha, que é a diretora de arte, ela é uma pessoa que também viveu a nossa adolescência com a gente. Então, assim, era muito interessante também, assim, ela conhecia aquele universo, conhecia aquelas pessoas nas quais, né, a gente estava se inspirando para criar os personagens. Tipo, o próprio Bruno não estudou com a gente, mas ele também circulava ali por aquela mesma galera. Então, de alguma forma... Tinha as referências que vocês tinham, né? Isso, exatamente. Era o mesmo tipo ali de galera que estava... Então, a gente também se... Enfim, a série também imprimiu muita verdade, acho que porque vem de um mundo que é real, né, assim, no qual a gente se inspirou para fazer. Bacana. E vamos às perguntas mais burocráticas, né? Vocês duas criaram a série juntas, teve mais alguém na criação? Sim, eu, Rita e Leandra, somos vocês três criadoras. E aí, Rita ficou... coordenando a parte de roteiro, você fez a direção de montagem, Leandra dirigiu o set com o Bruno Safad. E a Maria fez produção, é isso? A Maria, todas nós somos produtoras, mas a Maria, ela liderou a parte executiva e, enfim, contratou também produtores executivos ali para o momento do set, né? O Marcelo Maia, a Rita Vilhena, mas ela era, digamos, a chefe desse departamento. E no roteiro também a gente teve o Lucas Paraíso como nosso supervisor, né, dentro lá da... E assim, sensacional. E outros roteiristas e na outros sala de roteiristas roteiro, também, né? Claro. É que a Rita foi a chefe de sala e a redatora final. Legal. E o que vocês definem como processo criativo, assim, né? Vamos pegar essa série como exemplo. A partir de uma ideia, de uma conversa, ou não? Vocês falam, pessoal, temos que criar uma série, vamos sentar aqui, vamos conversar. Como é que é isso? O que é o processo criativo para vocês? Ele, na maioria das vezes, começa individualmente, alguém traz alguma coisa e compartilha e se cria mais algo em cima daquilo? Ou não, vocês começam juntas debatendo algo até chegar num produto? O que é o processo criativo dentro da DASA e, assim, na vida de vocês como artistas, né? Pergunta de milhões, né? Eu acho que não tem muita receita. Na verdade, cada projeto tem o seu berço, assim, né? Sua forma de nascer. O A Vida Pela Frente é um projeto que desde sempre foi muito coletivo, assim, né? Dentro desse pequeno coletivo, mas assim, de uma autoria muito compartilhada, mas outros projetos não. Né? Assim, Vocês já tiveram de autoria individual também? Sim. Sim, eu fiz o Fico Te Devendo uma Carta sobre o Brasil, né? Que é minha primeira direção de longa, que é um filme muito pessoal. Depois desenvolvi o meu segundo documentário autoral, que, enfim, está desenvolvido.
ralando para conseguir fundos para a produção, que é um filme muito autoral, que é claro que eu compartilho com a Rita e com a Leandra e com a Maria e com outras parceiras também que eu tenho, mas é um documentário muito autoral. A Rita agora está fazendo um documentário com uma outra parceira dela de outra produtora também, né? Assim, cada projeto tem o seu... Não tem muita receita realmente, assim. O que a gente tenta manter e que é super importante para a DASA são nossas reuniões semanais de sócias em que a gente sempre fala de todos os projetos, né? Assim, então, sei lá, a Rita agora desenvolveu uma série que a gente está tentando vender. Eu não tô junto com ela, escrevendo o roteiro junto, não tô dentro. Mas eu já cheguei, já pensei em alguém para dirigir, já não sei o que, sabe? Tô pensando por quê? Porque é divertido, porque eu gosto de pensar, porque, né, assim... E você é boa nisso. É a maneira da gente trocar, que bom. Mas é a maneira da gente ir trocando e eu acho que no longo prazo isso acaba trazendo pra gente uma identidade, sim. Eu já tive essa reflexão, acho que a gente já fez junto até, né, de assim, olhar pra trás e falar, cara, que interessante, porque assim, hoje com um catálogo que a gente tem, eu consigo olhar para trás e ver que existe um fio subterrâneo que liga todos os projetos que talvez, a priori, ele não fosse intencional. Né? Não tinha uma coisa assim, vamos fazer um projeto nessa temática, nesse formato, não. Mas quando a gente olha para trás, cara, tem uma mão ali, assim, em todos. Isso é bonitinho de ver. Tem uma identidade, né? E tem uma coisa, assim, que é muito difícil na vida das produtoras no geral, que é de manter essa linha autoral, enfim, de imprimir ali a sua marca, porque muitas vezes a gente fica refém do que vem de demanda, né? A gente precisa pagar as contas, né? A gente tem os boletos, não só da empresa, como das suas próprias famílias, enfim. É realmente um desafio manter essa marca, ainda mais no Brasil, que é um país que não investe na arte, nem nos artistas, né? Então, assim, a gente briga a gente se esforça muito para conseguir manter a nossa essência artística nas obras, né? Que é algo raríssimo, porque é muito difícil. E vocês conseguem, como a Carol falou, né? Todas as obras têm um fiozinho ali que liga elas, né? Num estilo, numa temática, numa linguagem. E eu acho que é exatamente isso, assim. Eu queria perguntar para vocês como é que essa série, vamos falar de A Vida Pela Frente agora, como é que A Vida Pela Frente chegou no Globoplay? Né? Como é que virou um projeto para streaming? Vocês falaram que passaram um tempo, né, tentando colocar em outros canais, TV fechada e tal. Como é que virou uma série para o streaming? Quer falar? Não. Deve ser boa de recuperar o fio das coisas. Eu não vou lembrar. Não, olha... Que ano foi? Em que ano? Pois é. Qual então, foi o ano? Eu já não lembro. A gente começou a falar da Vida Pela Frente em 2010. Que foi após uma mesa de debates do Festival de Adaptação e tal. Lá na sua casa. Eu diria que não, mas tudo bem. Primeira vez foi na sua casa. Depois, eu acho que eu tenho essa memória. Tudo bem. Mas tudo bem, não importa. Faz muito tempo. E aí a gente começou a desenvolver pensando num formato de série que não existia ainda no Brasil. E aí a gente chegou a oferecer para um canal de TV por assinatura que quis a série. E a gente estava prestes a assinar um contrato. E quando a gente leu o contrato e entendeu que, a partir daquele momento, a série deixaria de ser nossa. E a série seria desse canal, que poderia realizar ou não. Poderia também engavetar o projeto e vida que segue. Isso ainda em 2010 ou já tinha passado alguns anos? Não, isso já não era 2010, mas devia ser, sei lá, 2013, algo assim, né? Poucos anos. Eu lembro que o Caetano era... O Javier era bebezinho. Enfim... ali ainda no início do processo. E aí foi muito doloroso, mas assim, se fosse outro projeto, muito provavelmente a gente assinaria aquele contrato, porque essa série era uma série muito do nosso âmago. Não são todos os projetos que são e que nem que devem ser, mas assim, ela tinha um valor muito caro pra gente, assim. A gente falou, cara, não podemos fazer isso. Se ela for engavetada, a conta vai ser muito alta, sabe? Então, a gente conseguiu, né, assim,
entender que a gente não seguiria com esse contrato. Inscreveu num edital de desenvolvimento do Fundo Setorial, ganhou, passou mais um ano desenvolvendo ela, não encontrou de novo no mercado uma forma de viabilizar, seguiu fazendo outros projetos, até que, por conta de um outro projeto da casa, a gente foi buscar de novo essa rodada de canais, plataformas. Nessa época a Globoplay estava surgindo. E aí a gente foi apresentar um projeto para o GNT. E dentro do GNT tinha uma pessoa que já conhecia A Vida Pela Frente. E aí falou, esse projeto de vocês é legal, mas e aquele outro? Como é que tá? E aí a gente reapresentou, né? Porque aí o projeto já tinha outro nome, enfim, tinha evoluído muito. E aí a Globoplay estava começando a fazer séries e aí a Globoplay entrou junto. Eles estavam buscando uma série adolescente, eles não tinham um projeto adolescente. E a gente tinha, e eu tinha voltado recente, eu estava ainda terminando o mestrado e eu tinha, numa das minhas matérias lá de TV, né, de escrita para TV, enfim, roteiro de TV, eu reescrevi o piloto junto até com o Vitor Nascimento, que veio, né, que é um brasileiro, enfim, mas que fez tinha a mesma bolsa que eu, foi na mesma época que eu, e lá ele foi um super parceiro, e a gente reescreveu junto o piloto, né, o roteiro do piloto, ficou muito mais forte, a gente, enfim, né, recebeu feedback das pessoas de lá, recebeu feedback de professores, enfim, a gente deu uma... Né, o roteiro deu uma crescida e aí eles leram e gostaram pra caramba. E aí foi Foi uma reviravolta. Uma reviravolta. Então nem foi através de uma bíblia nem nada, foi o piloto que chegou. A gente tinha uma linda bíblia, não uma bíblia, mas um projeto lindo. Ama a etapa de desenvolvimento de projetos. A gente adora. As pessoas não gostam, mas a gente ama. A gente tinha uma bíblia linda e maravilhosa, um teaser maravilhoso. Muito legal. Realmente essa é uma etapa que eu acho que nós, na DASA, assim, a gente tem muito apreço. Nossos projetos são lindos. Ficou super bonito o projeto e o roteiro estava legal. Então, com esse combo, a gente, né, e eles precisando de um projeto de adolescente, né, para adolescente, foi assim um casamento perfeito. Realmente, foi muito bom. E aí vocês começaram essa relação com a Globoplay. Isso foi em que ano já? Triangulada pelo GNT, tá? O GNT sempre esteve, desde o início do projeto. Que aí a gente assinou o contrato com eles no início de 2019. No ano de 2019, a gente abriu sala de roteiro. A gente ficou 6 meses em sala de roteiro. Praticamente. E aí a gente estava pronto para filmar em 2020, quando veio a pandemia. Exato, todos sabemos, né? E aí... Né, assim, esse é um dos poucos pontos, enfim, que acabou sendo positivo, assim, da pandemia, porque a escrita é sempre uma reescrita, né? Então, assim, quando a gente a gente teria filmado aqueles roteiros. A gente teria feito, a redação final ia ter durado, sei lá, 2 meses. E ela durou, não vou dizer que durou 2 anos, mas a gente fez umas 3 versões a mais, ou 4 versões. No então total. teve um tempo para revisar aí. Durante a pandemia, porque era isso, vai abrir, não vai filmar, não vai. Então vamos fazer aqui mais. Ainda falta isso, ainda tem isso aqui, vamos melhorar isso aqui, vamos. Até o fim. E a gente foi fazendo essa reescrita. E aí vocês foram filmar quando? Vocês terminaram em 2019 e aí a partir de 2020 começaram as revisões e filmou quando? 2022. A série a gente começou a que a gente chama de pré-pré, que é antes da pré-produção. No final de 2021, ainda sob a sombra da pandemia, porque tinha muita gente que abria a câmera e aí tinha que pausar o set de filmagem para depois retomar a filmagem. E a gente ficava apavorada disso acontecer com a gente, porque a gente não tinha estrutura, né? A DASA, enfim, é uma produtora pequena para um projeto desse porte, né? E aí a gente começou a pré-pré no final de 2021. E a gente trabalhou na série ao longo do ano de 2022 inteiro. A gente entregou a série no dia 23 de dezembro de 2022. Vocês gravaram por um ano? Não, incluindo pré-produção, filmagem, montagem e finalização. A gente entregou a série linda para exibição no dia 23 de dezembro. E ela foi relativamente rápido, né? Sim, ela acabou indo ao ar no dia 23 de junho de 2023.
É porque existia a possibilidade da gente de exibir a série no início do ano. Antes, em janeiro, ali, fevereiro. Então, eles queriam trabalhar com esse prazo pra gente, enfim. E aí acabou que demorou um pouco a ser exibida, mas foi bom porque a gente também entregou. Então temos aí, da ideia original até a exibição, 13 anos, né? É porque, assim, muitos roteiristas ficam angustiados com meu projeto ainda não foi vendido, não foi aprovado, tive uma rodada de negócios, o player gostou, mas ainda está conversando, isso e aquilo. E é uma realidade isso, né? Da gente passar tanto tempo com uma obra engavetada e ainda correndo o risco de ficar datado, porque os temas eles vão se atualizando, enfim. Exato. Né? Outra coisa que eu acho muito interessante é que a série ela aborda questões assim, que são polêmicas no sentido de provocar uma discussão, né? É uma série que tem temas pesados, mas ela tem um tom leve, que é um tom do adolescente. E todo mundo fala, né? Os 30 anos são os novos 20. Gente, mentira! Nunca serão. Porque com 30 você já tem milhões de outras obrigações que com 20 você nem sabe que existem, né? Imagina com 17, com 16, com 18. Então, a adolescência ela tem por si só uma leveza e eu acho que isso é importante de estar dentro do tom da série, que por ser uma série adolescente, eu vejo até que vocês fizeram uma série de 30 minutos, né? Mesmo sendo uma série de drama, né? Mas muito por conta desse nicho do adolescente, né? Sim. Que é ter esse episódio mais curto e também do peso dos temas, né? Vocês falam de suicídio, de dependência química, de homofobia, de depressão em uma jovem negra, que é algo que pouquíssimo discutido. Triângulo amoroso, desigualdade social, tráfico de drogas em escolas de classe média. Enfim, esses são poucos dos temas que surgiram, que tem outros ali, né? E que, na minha opinião, gente, rendia mais temporadas pra gente se aprofundar aí na vida daqueles pais tem muito pano pra manga ainda. Mas como vocês escolheram esses temas, esses conflitos desses personagens, assim, né? Como é que se chegou a esse final, assim, a esse lugar onde esses personagens representavam cada uma dessas questões? Como escolher isso? Eu quero ter uma personagem que viva isso, que viva aquilo. Como é que foi isso? Como é que foi debatido entre vocês? Foi na sala de roteiro? Foi antes? Foi um longo processo. A gente chegou na sala de roteiro, no meu ponto de vista, a gente sabia muito, assim, a série que a gente queria fazer, eu, Leandra e Rita, do ponto de vista, sei lá, acho que a gente tinha uma coerência entre a gente, assim, do universo, né, a ser retratado, e a gente conhecia muito bem os nossos personagens, né, a nossa Bíblia, que era muito, além de linda, ela tinha muito essa contextualização do universo e um detalhamento da biografia prévia dos personagens, né? Mas a gente ainda não tinha, né, a sinopse de todos os episódios e essa curva da temporada, né? Isso foi uma coisa que a gente foi descobrindo ali na sala de roteiro. Vocês todas participaram da sala de roteiro? Sim. Você, Leandra, sim. Maria não? Maria não. Aí tinha a Fernanda Frotê, o Vitor Nascimento e o Evandro Conceição, que eram os roteiristas. Então, no total, a gente tinha quantas pessoas? Deixa eu ver. A Leandra não ficava sempre, saía e voltava. Era dinâmico. Mas todos colaboravam criativamente com as ideias Super, e tal. Escreviam também, todo mundo, ou só alguns? Todo mundo não. Então, a maioria compartilhava as ideias, mas quem escrevia eram apenas alguns roteiristas, né? Sim. E a gente tinha a supervisão do Lucas Paraíso. O Lucas era um parceiro nosso antes de tudo. Ele era nosso também parceiro. Vem desta mesma cuia. Ele era amigo bem antigo nosso. Ele foi uma das primeiras pessoas, se bobear, a primeira pessoa com quem a gente compartilhou o projeto. E acabou, ele era nosso parceiro no Festival de Adaptação. Né? E acabou que, quando a série foi vendida para a Globoplay, ele voltou como supervisor do cliente.
como... Ai, que maravilhoso. Entende? Ele já conhecia tudo, já, assim... Genial. Conhecia os personagens. E teve a Laura Sarmento, né? Sim. Que é uma psicanalista, especialista em depressão na adolescência, que participou da sala de roteiro, não como roteirista, não ali todo dia, mas ela vinha periodicamente, ela lia todos os tratamentos e foi super importante, né, as pontuações dela, porque a gente tem uma responsabilidade, né, quando a gente coloca uma obra no mundo, né, assim, e que tá tocando em temas delicados. Então a Laura trouxe, de fato, muitas pontuações importantes. Até a Laura, inclusive, assistiu os cortes de montagem. Assim, Legal. E vocês chegaram a fazer uma pesquisa sobre esses temas e tal? Sim. E a Laura, ela tinha também um pouco essa função de instrumentalizar a gente, né? De trazer coisas pra gente ler, indicar coisas pra gente assistir também, pra gente ficar o mais, né, imerso possível naquele universo, mas ciente, né, da responsabilidade, de como abordar certas coisas, o que faz sentido mostrar, o que não mostra, né, como... Enfim, ela foi realmente fundamental, a Laura, assim, né? Porque a gente tinha muitos receios, né? Porque, assim, a gente trata de um tema que, em princípio, existe um pacto social de não falar sobre esse tema. Sim. A gente vem dessa geração em que o jornalismo não noticia, né? Ninguém falava sobre suicídio. E aí, a gente já tinha o projeto quando surge uma série americana, que no caso era 13 Reasons Why, que fala de suicídio com uma consequência muito trágica, né? Assim, então a gente ficou muito... Foi importante até, porque faltava bibliografia, assim, sobre o tema, sabe? E aí vem uma série com uma consequência como essa de aumento no índice de suicídios, né, ali nos Estados Unidos e tal, a gente ficou muito... aterrorizada. Tem uma questão... que eu tinha pânico, assim. Porque era tipo, caramba, a gente tá falando disso, essa série... Na verdade, assim, a gente criou o A Vida Pela Frente antes do 13 Reasons Why existir. Então, eu lembro que quando eu estava nos Estados Unidos quando o 13 Reasons Why foi lançado, e eu lembro de uma professora minha falando, morreu sua série, você não pode mais fazer, né? Que pena. Eu assim, oi? E ela, não, porque o conceito é muito parecido, essa menina que morre no início, e depois você volta no tempo, não. Tipo, não, você não pode mais fazer. Eu pensava, nossa, vai demorar ainda tanto tempo de fazer essa série, que até lá já esqueceram dessa 13 Reasons Why. Não, e realmente já esqueceram. Não, e a gente tá no Brasil, é outro contexto, enfim, a minha professora era louca. Mas assim, essa série, ela encarou um dilema que eu imagino que vocês fazendo documentário e qualquer outro filme ou séries com temas tão delicados, que é o dilema ético, né? De como abordar cada tema. Que pra mim foi o maior deslize dessa série, assim. Da 13 Reasons Why. Exato. Exatamente, porque ela dirigiu de uma forma perigosa essa temática, assim. E a gente já tinha, personagem, né? A gente já tinha livros sobre suicídio que tinham causado isso na Europa, né, em momentos anteriores, que foram retomados naquela época. Eu lembro dessa discussão, eu estava na faculdade ainda. A gente mergulhou muito nessa discussão para tentar, né, assim, fazer a coisa com a maior responsabilidade possível, né, assim, se cercar de cuidados. E eu fico muito feliz de hoje, assim, é impressionante como a gente recebe muitos depoimentos de adolescentes, né? Os atores da série recebem muitos depoimentos e eles mandam pra gente. E que é assim, adolescentes que falam, eu compreendi melhor o meu amigo que se suicidou, eu entendi, eu passei por isso e agora eu vi na série como eu tava, um espelho, e eu entendi o que eu passei. E assim, é impressionante, assim, é lindo, assim, realmente nisso eu me orgulho muito, assim. Eu tô batendo no microfone. Eu me orgulho muito disso, assim, da gente ter conseguido, de fato, essa é uma coisa que a gente queria muito, que era chegar no adolescente, né? Fazer uma série que os adolescentes quase assim, fazer uma série que a gente queria ter assistido quando era adolescente. Perfeito. Sabe? E eu acho que, né, para muita gente, a gente chegou nisso e é um orgulho imenso, assim, porque foi lindo. Tem uma coisa de conscientização ali, né? Eu acho que dar a mão, sabe, pra pessoa que tá ali passando aquele perrengue. Mas é uma conscientização a partir de uma experiência, né? Porque a experiência do cinema, do audiovisual é isso. Ela sensibiliza a gente através dos sentidos, mas afeta a nossa memória, os nossos sentimentos, as nossas relações. Sim. Nos coloca num lugar de reflexão e tal. Não, e tem isso, assim, a gente tem que
conseguir abordar os temas espinhosos, né? Também não dá pra pensar, não, isso aqui é profundo, é melhor não tocar. Aí a gente vai... Isso era muito uma coisa que dava um norte, eu acho, assim, porque eu tinha um pânico, ao mesmo tempo eu pensava, cara, não faz sentido, né? Na verdade, as pesquisas já mostravam, né? Uma coisa que a Laura também trouxe. As pesquisas mostravam que, na verdade, essa estratégia de não abordar na mídia, ou, né, na verdade, não estava provocando... Já estava defasada. Estava defasada e não fazia mais sentido não significava. Atual. As pessoas não tinham o impacto que as pessoas esperavam, que as pessoas não... Né, na verdade, é o contrário. Então, a gente sempre acreditava nisso, né, por princípio, de que a gente tem que falar das coisas, né, a gente tem que falar dos problemas e não maquiá-los, né? O silêncio. Exatamente, é uma essência do filme da Carol S, né? A gente tem isso como uma crença nossa pessoal. Então, a gente queria falar disso. Então, até, né, pelas histórias que a gente viveu, a gente queria falar disso. Então, eu lembro até que isso era uma questão de análise para mim, assim, da minha análise, falar, não, você, calma, porque, assim, você tem que falar da sua verdade. Quando você fala da sua verdade, quando você transmite isso... Isso dá certo, sabe? Vai rolar. Eu acho que o papel da Laura, para além de instrumentalizar a gente, foi também, em algum nível, autorizar a gente. Eu acho que isso teve um impacto muito importante. Assim, eu me lembro a primeira frase que a Laura falou depois que ela assistiu aos 10 episódios, que foi assim, que ela falou assim, não é uma série sobre suicídio, é uma série sobre quem fica, sobre quem permanece. E foi uma coisa que, assim, me emociona até hoje falar disso, sabe? Que eu acho que assim, sobre esse sentimento a gente pode falar, a gente tem um lugar de fala, porque o suicídio ele tem um lugar que assim, não existe, compreender, não tem como justificar, não tem como, não tem ninguém tá lá, pessoal, é uma né? experiência que não é compartilhada mesmo, né? Assim, você não existe como ninguém passou por isso e tá aqui para contar. Então, quando ela falou isso, eu me senti realmente assim, autorizada. Falar, então sobre quem fica, eu posso falar, sabe? Sobre isso, então vamos fazer com muita responsabilidade. Eu lembrei até uma coisa que exemplifica uma coisa que a Rita estava falando do cuidado que a gente teve com todas as etapas, assim, o fato da gente ser criadora e produtora, a diferença que isso faz é, por exemplo, a preparação dos atores. Não importa que a gente tenha que cair com uma cena, sei lá, com um equipamento, com não sei o quê. E aqui a gente vai gastar tempo e dinheiro. A gente precisa fazer essa preparação muito profunda. A gente está trabalhando com atores jovens, atores que vão estar experimentando e ensaiando essas sensações que a gente está trazendo aqui no roteiro. A gente precisa ter uma preparação responsável. Sabe, assim, então assim, a gente teve, sei lá, 2 meses de preparação de atores, isso é muito raro, você ter esse tempo, esse espaço, sabe, pra ver isso. A gente, né, trocou muito com os atores, nós, criadoras, a própria Laura Sarmento, essa psicanalista, foi trocar com eles, então assim, que legal. A gente teve... a Estrela Strauss, né, que foi a preparadora maravilhosa, genial, maravilhosa, sensível e com... uma proximidade muito grande com a temática, assim, por questões, né, pessoais da vida dela, assim, então... essa curadoria, né, nessa escolha das pessoas envolvidas, realmente, assim, acho que a gente fez muito bem, assim, realmente os profissionais, cada um trouxe também, né, não era só a gente que estava preocupado em ter esse cuidado, ter esse olhar, todo mundo que estava envolvido estava muito... Né, assim, mesmo na equipe, assim, né, do estagiário, da pessoa de som, todo mundo vinha falar, eu vivi isso, eu tive um amigo. As pessoas estavam muito envolvidas e muito entregues ali para o processo, assim, isso foi muito legal. Porque para além do suicídio também, tinham outras temáticas que as pessoas se identificavam, né? Então você tem uma gama de possibilidades, com tantos conflitos, você tem uma gama de possibilidades ali muito grande de fazer com que o público se identifique em alguma instância. Isso que vocês falaram do universo é algo que chama muita atenção, não só pelo universo da série, que se passava nos anos 90, e uma fidelidade ali com aquele estilo. Toda a série é muito bonita em todos os departamentos, assim, né? Eu sempre analiso muito o roteiro, mas essa série ela tem uma direção espetacular, um elenco espetacular, uma direção de arte espetacular, uma trilha sonora que, meu Deus do céu... arte, figurino, fotografia. A fotografia é belíssima, a luz é belíssima, tudo muito bonito, assim. E
vocês estavam sempre ali, né? Eu ia usar esse termo, artesanalmente costurando ali aquelas partes, né? Isso é uma coisa interessante, assim. Outra coisa que eu queria perguntar é como é que se deu esse processo de criação das músicas? Vocês não enfrentaram direitos autorais, assim, por usar músicas de MPB conhecidas? Sim. Tinham músicas originais também, né? Como é que Sim. foi isso? Olha, o licenciamento das músicas, primeiro assim, sempre foi uma série muito musical. Desde a primeira Bíblia a gente tinha listas enormes assim de músicas, né? Essa Várias já pesquisa estavam no roteiro, do né? universo Nas musical cenas. foi uma coisa que desde o início aconteceu, muito antes da série tomar a forma que ela teve ao final, assim, sempre foi uma grande preocupação, porque a gente sempre quis também fazer uma série, sei lá, que tivessem atributos pop, assim, que fossem, né, que chamassem um público, né, que não seria a partir de grandes nomes de elenco e tal, mas eu acho que a música, ela conecta, né, ela tem esse E o adolescente está esse ouvindo música o poder. tempo inteiro, O né? adolescente é Exato. muito musical, A história né? da sua adolescência é a história das músicas que você estava ouvindo, Verdade. né? Exato. Assim, é muito... Então isso forte. tinha desde sempre. Mas vocês tiveram uma verba para isso? Foi Então, difícil? nesse caso, a Globoplay assumiu o licenciamento das músicas que a gente usava. Então, assim, foi difícil, foi uma troca intensa com eles e na montagem a gente teve muito esse cuidado de não sair metendo um monte de música para depois ter que tirar. Assim, em construir de fato um esqueleto de montagem que conseguisse se segurar sem música, sabe, para depois colocar as músicas que a gente queria a partir do licenciamento, porque eu já vi esse processo ser muito frustrante também, assim, quando você, né, aí você se acostuma na ilha de montagem, tá trabalhando aquele com aquela música e no final, cara, você vai ter que se ver com ela, sem ela. Então, a gente teve assim, a gente só colocava de fato nos cortes músicas que já estavam licenciadas. E as letras que eles cantavam, de quem eram? Que aí é um outro. Daquela música, assim, a gente teve o Plínio Profeta, que foi, né, ele fez a trilha. O Jafar é um compositor. Ele fez a maioria né, ele fez a trilha, assina a trilha, mas na verdade tem uma música que foi feita junto, acho que duas músicas, o Jafar e a Letrux, Letrux, né, também, aquela música que eles cantam Legal. No último episódio. no último episódio. Então a gente teve, né, esses artistas incríveis que estavam lá e que... Não, o Jafar. E o Jafar... Pausa pro Jafar, porque Toca, ele, maravilhoso, o compõe. Jafar, no processo de preparação do personagem do Cadê, o Jafar é músico, além de ator. Mas ele compôs uma música assumindo o alter ego do Cadê, foi muito bonitinho. Que legal. E aí a música entrou no segundo episódio ali, que ele vai na casa da Liz e ele toca pra ela no violão uma música dele. Só que não Isso é do Jafar, é do Cadê. Lindo, lindo, maravilhoso. lindo. É lindo, é muito lindo. E isso só é muito possível diante de um processo de preparação que tenha tempo, né? Que tenha escuta, Sim. que tenha troca. A gente sabia que os atores, eles poderiam trazer muito para os personagens, porque existe um aspecto geracional, eles estão muito mais próximos do que a gente, né? Assim, da idade dos personagens. Então essa troca existiu muito, assim. E eles também contribuíram pra caramba, né, trazendo, atualizando questões dos personagens, questionando a gente sobre coisas, certos comportamentos Que eles nem eram... entendiam, que eles nem né? entendiam, mas como é que o cara vai e beija a garota assim? A gente, na nossa época isso era não é meio assédio? assim. Aí a gente... Então. Né? Então, assim, realmente... Hoje em dia a gente sabe olhar, né? A gente São outros comportamentos. Mas eles, é né? importante ter esse ouvido atento às questões dos atores, né? Claro, fundamental. Que é algo muito difícil, assim, né? Eu faço teatro também, gente. Olha. E eu sempre tô transitando em vários espaços, assim, do audiovisual. Só que eu acho que o lugar do ator é o mais difícil. Assim, porque muito dificilmente ele tem voz para questionar os aspectos do seu próprio personagem, assim. E ele entra num lugar de como é que eu vou questionar isso ao roteirista ou ao diretor. E esse diálogo é fundamental. E a gente vê que as obras que mais fizeram sucesso, assim, tiveram essa criação quase que coletiva com o elenco, né? O elenco imprimiu ali suas questões, acrescentou conflitos nos personagens, que eram deles também. É uma troca muito saudável e que tem muito a
a acrescentar, né? Tem Não, uma coisa lembrando que a gente tem uma diretora atriz, né? Exatamente. Isso não é um detalhe. Que é um grande diferencial, né? E realmente, assim, eu lembro, né, eu como roteirista, claro, pra mim, assim, eu tenho clareza de como o ator é quem vai viver o seu personagem. Então, assim, se aquilo ali tá estranho, né, ele é a pessoa certa para te contar, te revelar essa verdade. E eu acho que a Leandra, no processo com os atores, né, desde a preparação com a estrela, né, e tudo, ela sempre teve esse ouvido atento e a gente também. Então, né, na verdade, por isso até que a gente conseguiu melhorar, assim, até antes de ir para o set, a gente fazer alterações nos roteiros, contemplando as críticas e questões que eles estavam trazendo. Isso aconteceu em vários momentos, assim, e acho que enriqueceu pra caramba. E vocês construíram a série em 2 temporalidades, né? No começo, eu achava que era um flash forward e o presente, mas não. É o presente e o flashback, né? Como é que foi isso? Porque dá pra ficar, dá pra entender das 2 formas, né? Qual é o presente e qual é a outra temporalidade? É o passado ou o futuro? A gente chamava de passado e presente. A gente chamava de passado e presente. O presente é pós-morte. Pós-morte. A gente separava bem nesse momento, né? Antes da morte dela, era o passado, e depois da morte dela, né? Quando a gente está, né, nas consequências do que aconteceu, né? Vivendo, enfim, enterro, etc. A gente está no presente. E é um desafio, né? Porque vocês têm 2 temporalidades para construir um enredo, um arco dramático e tal. Não, e são 2 temporalidades cronologicamente muito próximas. Acho que se torna ainda mais difícil, né? Porque não é que 10 anos se passaram e, né, assim... Então, só que ao mesmo tempo, as pessoas se transformaram muito a partir daquele evento. Então, assim, emocionalmente muito distantes, os 2 tempos, e cronologicamente muito próximos. E uma das coisas importantes, né, que parece um detalhe, mas foi a coisa da gente cortar o cabelo da Liz, né? Pra gente ajudar o espectador a entender que quando essa menina aparece com cabelo curto, a gente está no presente. Né? Quando ela tá com cabelo grande, claro que a atriz muda completamente, ela tá com outra, né, energia, mas é preciso, às vezes, né, você ter um recurso que o espectador bateu o olho, ele sabe. Isso foi genial, isso foi muito bom. E por conta disso eu queria saber como é que funcionou a metodologia na sala de roteiro para escrever essas histórias, né? Para organizar esse arco dramático. Você falou, Carol, que vocês fizeram uma biografia, criaram um universo. O que mais que tinha na Bíblia de texto? A gente tinha uma coisa muito importante, me corrija se você pensar diferente, mas que eu acho que, assim, a estrutura da série sempre permaneceu, assim, o desenho de estrutura. Claro que com, né, ajustes, encontrar essa coisa presente, passado, presente, que eu acho que virou realmente, né, o formato final, mas desde sempre tinha um pouco essa estrutura que, assim, a gente começava na festa de formatura e aí a gente retomava o início do ano, né, do 3º ano, do último ano letivo da escola, e a gente ia, de alguma forma, aproximando o presente e passado para voltar para aquela festa de formatura no final. Isso, se eu não me engano, esse desde conceito, o início, né? Sempre teve essa ideia de que acontece essa coisa horrível, a gente não entende, a gente não sabe o que aconteceu, e a gente volta para o passado, que é até uma mistura clássica, né? Não é original, mas que, né, assim, a gente tinha que entender, esse conceito existia, mas também a gente tinha que entender como fazer isso funcionar por episódio, porque num filme, beleza, acontece uma coisa, volta para o passado, depois chega nesse passado de novo, chega nessa parte inicial de novo, mas numa série que você tem que alterna, foi bem difícil, assim, eu acho que só mesmo, sei lá, na última versão é que a gente realmente conseguiu encontrar isso, e a verdade é que a gente ainda tinha medo, a gente falava, cara, a gente só vai ver se isso vai funcionar mesmo na montagem. Quando filmar, montar os episódios e ver se isso funcionou. E ficou super coerente, né? E ficou coerente, rolou, mas era uma, cara... Era um risco, né? Eu lembro que era uma discussão que a gente tinha bastante. Mas aí o que vocês tinham de texto na Bíblia até chegar na sala de roteiro?
personagens que eram, assim, biografias de 5 páginas. Nossa! Era, assim, uma loucura. Hoje a gente ensina os alunos a fazer biografia de 5 linhas. Não, mas continue ensinando, porque a gente era louca. Não. Eles têm uma biografia maior, mas na Bíblia só vai de 5 linhas. Não, mas é interessante, porque, assim, sei lá, o JP, o Vicente e a Marina, que são protagonistas, mas... Como é que chama? Que eles são? Porque na realidade, eles são coadjuvantes, mas de peso, né? Os principais, né? Personagens principais. Eles têm muita história, né? Backstory, que não está ali impressa na tela. Mas que eu acho que foi importante. Com certeza. Tanto para os atores, quanto para figurinista, né? Para a construção desse... Os atores receberam esses documentos de biografia? Receberam não exatamente esses da Bíblia, mas sim, coisas semelhantes. E aí vocês tinham biografia, o que mais na Bíblia? Cara, texto sobre o universo da série. A gente tinha sinopse longa. A gente tinha uma lista de músicas. Essa sinopse longa eram quantas páginas, mais ou menos? Teve tantas versões, né? Eu nem lembro. Mas acho que era uma página, assim. Uma página por episódio? Não, a sinopse da série mesmo. Tá. Eu acho que a gente não tinha sinopse por episódio. Em algum momento a gente teve, mas ficou... A gente já teve muitas bíblias. Tá. Afinal, eu confesso que eu não lembro. A gente teve muitas bíblias. E vocês chegaram a criar um arco dramático na sala de roteiro, na temporada ou somente nos episódios? Como é que foi isso? A sala de roteiro, eu acho que hoje em dia eu entendo assim também, ela serve muito, né? Porque é uma coisa coletiva, que todo mundo está trazendo as suas ideias. E é aquele momento da ebulição, né? Assim, a gente veio com muita coisa, a gente trouxe para a sala de roteiro muita coisa antes, mas é o momento em que o Vitor, a Fernanda, né, o Evandro, eles vão trazer também, porque para eles escreverem aquilo, eles precisam também se tornar autores daquilo, né? Se tornar... então eles vão trazer as suas adolescências, os seus dramas, as suas questões. E os personagens se transformaram muito, sim, a partir da interferência deles, né? Por bem. E foram ganhando contorno, porque eu acho que os personagens não tinham contorno. Eles eram personagens super interessantes com as suas backstories gigantescas, mas eles eram quase personagens de literatura, né? Eles não eram personagens de televisão, de cinema, né? Ou enfim, de audiovisual, né? Eles foram ganhando contorno, ganhando... né, suas marcas mais específicas, ficando mais separados do fundo, assim, sabe? Eles foram... E isso a sala de roteiro, acho que foi muito importante. É o momento em que todo mundo traz e a gente definiu, né, um arco. A gente descobriu, né, redescobriu esse arco principal, tanto do presente quanto do passado. Mas vocês usavam a estrutura... de arco dramático padrão, 5 pontos de virada, aquelas coisas, ou não? Não, a gente ia fazendo assim, por exemplo, a gente ia fazendo os beats, né, do episódio, tentando mantê-los homogêneos naquele quadro, né? A gente ia fazendo quadro, aquela né? coisa de 28 bits, né? 24 bits. Chegou esse número ou não? Mais ou menos. A gente não era tão acadêmico assim, não. A gente, nem o Lucas nem... Não. É justamente para entender qual é o estilo de cada processo criativo, é um processo, né? Claro. Mas a gente ia fazendo, ia experimentando e escrevendo e recebendo feedback do canal, recebendo feedback do Lucas. E nisso a gente teve um momento que a gente tinha assim, uma psicanalista dentro da série, que era a Lísia na psicanalista. Tipo, a gente passou por todas as loucuras. A gente escreveu, a sensação que eu tenho é que a gente escreveu todas as séries possíveis com aquele desenho, até a gente chegar na que era a série que a gente tinha que fazer, assim. Enfim... Nossa, tô lembrando de cada coisa agora. Não, a gente era E a escaleta, muito... como é que vocês faziam? Faziam juntos? Faziam separado? Fazia separado. A gente, uma parte fazia junto, depois cada um levava para casa, escrevia, voltava, relia, eu ia dando feedback. Teve uma parte... Primeiro a gente dava feedback todo mundo, depois eu dava feedback meu para os roteiristas. Foi variando bastante, assim. E também isso, eu nunca tinha sido uma pessoa que está liderando uma sala. Então, para mim, também era um processo de ir descobrindo. E o próprio Lucas também... O Lucas é engraçado que ele é muito... Ele tem o método dele, o Lucas sabe fazer a coisa funcionar, mas ele também não impõe. Então, ele ia meio que vendo o que a gente estava fazendo, deixando rolar,
sabe? Às vezes dava um pânico, ele falava, cara, ele estava sempre muito confiante de que ia dar certo, sabe? Ele falava, é isso aí. Tipo assim, hoje em dia eu entendo que assim, a sala de roteiro, principalmente nesse projeto, ela teve muito essa função de ser um momento com mais criatividade, com mais profusão de ideias. Sim. E aí, né, os momentos depois mais da escrita final e da redação final mesmo, foi uma coisa de organizar. Tipo, eu lembro que o Lucas chegava e falava, mas cara, isso aqui, o que tem aí? Tipo assim, o que tem aqui sobre essa história? Ah, a gente pensou isso. Aí eu falava, a gente pensou isso, a gente pensou aquilo, aquilo outro. Né? Ele falava, então vamos por aqui. Aí a gente ia meio que, era como se essa sala de roteiro fosse um grande arsenal de ideias que a gente depois foi usando para refinar na redação final e limar coisas que a gente amava, mas que não cabia, né? Então, enfim, a gente foi fazendo esse processo de depuração na redação final. E quem escrevia o quê? Cada roteirista escrevia um episódio? Todo mundo escrevia o mesmo episódio? Como é que era essa divisão? Foi variando, porque a gente ia escrevendo e meio que aí passava para o outro. Então, a maioria dos episódios são escritos por mais de uma pessoa. Tinha algum roteirista que preferia escrever cenas de um personagem X? Tinha suas preferências. Sempre tem. Preferências sim, mas não teve uma coisa assim de que é uma divisão de personagem pro roteirista. Não. A gente Era todo só de, mundo por criava favor, junto. deixa eu fazer essa cena. Esse episódio 6 é meu. Tinha essas coisas, mas... E aí você depois reescrevia, fazia a redação final, era isso? Eu fiz no final de tudo, eu fiz a redação final. Isso nem estava exatamente previsto. Até estava, mas assim, a gente não teria o tempo que a gente acabou tendo, né? Porque a Rita realmente reescreveu todos os episódios. Mais depois da sala de roteiro. Mais de uma vez. E aí, nesse processo, vocês encaminhavam esses roteiros para o streaming, né? E recebiam esses feedbacks. Como é que eram esses feedbacks, assim? Era muito interessante, assim, né? Porque a gente tinha maior expectativa, estava sempre meio apavorado e a gente viveu momentos, né, de assim, eles adorarem e ficarem super felizes e momentos de ter crise, peraí e tal. E o que eu acho muito legal é que pelo Lucas e também pelo Alex, que era, né, outra pessoa que acompanhava a gente lá dentro, eles conheciam muito a série. Assim, a gente passou por um processo tão longo que, às vezes, eles falavam, gente, vocês estão viajando, sabe assim, ó, isso aqui... Vamos lembrar. Isso aqui é sobre outra coisa. Então, não é que essa coisa... A criação tem essa cilada, né? A gente se perde. E a gente está no processo da loucura, escrevendo toda semana. Eles estão num outro lugar, que é um lugar de olhar de fora. Então, esse olhar é maravilhoso, privilegiado e importantíssimo. Então, eu acho que, às vezes, a gente tem essa ideia, né, de que o canal vai deturpar a minha ideia, eu não posso me perder. Claro, isso pode acontecer, mas assim, quando os executivos de televisão são bons, eles estão ali entendendo, também querendo enxergar em você, nos roteiristas, nos autores, o que é rico, o que dá certo, o que não dá, e ajudar a gente a não se perder, né? Então, eu acho que eles tiveram, sim, essa função muito importante. E a decisão final de quem que era, assim? Não, tem que mudar isso, tem que melhorar aquilo. Isso não chegou nesse lugar, nem no roteiro, nem na montagem. Né? Não chegou. Realmente, assim. Tudo foi no diálogo, de fato. Até o copo, porque eu achei que na montagem a gente, né, teria que... E assim, sempre foi conversa. Eles faziam notes, às vezes eu retrucava os notes, justificava. Aí depois eu fazia o que eles tinham pedido antes. Eles falavam, não, você justificou. Tudo bem. Tá tudo certo, faz aquilo. Foi uma coisa sempre realmente na base do diálogo. Não acho que seja assim sempre, mas de fato no nosso processo... Foi uma experiência muito rica, muito boa. Vocês acham que um bom roteirista, um bom montador de filme, de documentário, também vai ser um bom roteirista de série, ou também vai montar ótimas séries? Ou vocês acham que essa é uma habilidade a mais, é preciso estudar mais ou conhecer mais sobre esse formato? Há uma diferença? Vocês acham que não? Se eu faço bem uma coisa, eu posso fazer essa outra, né? Se eu faço filme, eu posso fazer série? Ou vocês acham que é um desafio maior e que exige aí uma preparação maior? Eu acho que nada impede, né? Assim, uma pessoa pode ser extremamente talentosa nos dois campos e estar preparada para trabalhar, né, no cinema em séries. Acho que isso, né, basta a pessoa ter o desejo. E, claro, mas aí, obviamente, né, quando você está falando de séries ou quando você está falando de cinema, você tem que ter
conhecer aquele universo, conhecer filmes, né? Se você quer escrever séries, você tem que conhecer séries, você tem que gostar de assistir, gostar de entender, né? Estudar e, enfim, adquirir conhecimento daquele gênero específico, enfim. Então, eu acho que, obviamente, as pessoas, né, podem, né, têm o talento. Eu adoro escrever longa e adoro escrever série. Entendo, né, que no cinema você está um pouco mais sozinho, né? Você está ali, você com você mesmo, com os feedbacks que você vai ter de direção, enfim, de quem for. E né, hoje em dia, né, a forma como as séries se produzem no Brasil e no mundo, né, você tem a sala de roteiro, você tem mais pessoas, então você tem que gostar também de compartilhar as suas ideias publicamente, de trocar ideia, de receber feedback no momento, de ser questionado no momento, né, e ter, enfim, essa capacidade de estar ali em grupo, né? Então tem uma diferença, sim. Baixar um pouco o ego também, né? Tem que estar aberto à crítica, né? Exato, tem isso, né? Você tem que estar ali preparado para um trabalho que é mais coletivo. Então tem diferenças, mas não quer dizer que, né, uma pessoa possa fazer as duas coisas. Totalmente. Eu diria que no caso da montagem também, porque muitas vezes a gente divide os episódios por montadores, né? Mas os episódios, eles não são peças em si, né? Eles têm que dialogar. Então, é claro que uma pessoa pode fazer muito bem, né? Montar um longa, uma série, mas eu acho que são exercícios distintos, sim. A dinâmica é bastante diferente, assim, a metodologia, o prazo, em geral, é diferente, né? Essa coisa de ter que unificar, porque você tem um feedback da direção, você tem um feedback da produção, você tem um feedback do canal. Porque no caso da Vida Pela Frente, eu fiz muito esse papel de fazer uma filtragem entre os montadores e até os próprios diretores e o canal e etc. Num primeiro momento. Mas é um lugar que eu não vejo, não é muito comum. Nem todas as séries têm uma direção de montagem. Quer dizer, alguém que fale do ponto de vista da direção e que está dentro da ilha de edição assistindo ao material bruto e tal. E alguém que acompanhou a série desde a sua criação, né? Exato. Eu não consigo entender, pra falar a verdade. Eu imagino que essa pessoa faça falta, porque tem uma coisa de trazer uma unidade, sabe, para os episódios. E às vezes eu vejo isso nas séries. Uma série que tem um episódio, ela tem um ritmo, você vê que tem uma mão e um outro é completamente diferente. E isso me incomoda um pouco como espectadora, assim, né? Que você cria uma expectativa, né, do episódio. Eu não acho que todos os montadores de cinema necessariamente são bons montadores de série, nem vice-versa. Mas é claro que pode, sim. A gente tem na série, a gente tem duas montadoras que são super do cinema e super do mercado de streaming, que são a Marília Moraes e a Karen Ackerman, por exemplo. Mas não é assim tão comum. E agora, assim, para conhecer um pouquinho mais de vocês, eu queria saber o que vocês consomem como espectadoras. O que vocês gostam de ler, de assistir, né? Que sessões do cinema que vocês vão? Conta um pouquinho. Bom, no momento tá difícil porque eu tô com uma bebê em casa, né? Mas... Assim, ela só tá assistindo Galinha Pintadinha, Mundo Bita. Não, eu não consigo assistir nada, assim, mas assim, as últimas coisas que eu assisti, eu tô tentando ainda me atualizar com o último ciclo de filmes. Então, eu assisti o Zona de Interesse, que é um filme brilhante e que também tem a ver, por diversas razões, com o projeto que eu estou escrevendo também. Então, enfim, assisti, achei brilhante. E outro que é o Anatomia de uma Queda, que também assisti. Foram os que disputaram o Oscar, né? Agora. Sim. Mas no geral, assim, na vida, eu sou da comédia, eu sou do drama. Eu gosto de tudo. Gosto de tudo. Eu adoro assistir comédia, adoro assistir drama. Claro que eu acabo assistindo mais, que é o que eu escrevo. Não escrevo comédia, mas eu gosto de assistir muita coisa, assim. Menos terror, eu não tenho tanta onda. Mas de resto, eu assisto tudo. E documentário também, muita coisa. Eu também gosto muito de documentário. Gosto muito de drama também. Sou menos, assim, ligada na comédia e no terror também. Tô doida pra ver Motel Destino, tô doida pra ver Cidade de Campo.
que são filmes que estão em cartaz, né? Cidade de Campo está entrando agora, adoro o cinema brasileiro, adoro quando eu estou atualizada, que não é tão comum, mas assim, é uma coisa que me preenche. Vejo que vocês têm uma curadoria excelente aqui no CinePUC, no Shopping da Gávea, um projeto que tem lá que eu mais ou menos acompanho, assim, sempre fico com vontade de ir. Não sei, assim, gosto de muita coisa, gosto dessa leva aí que a Rita falou. Me lembrei dos Dias Perfeitos, do Wim Wenders, que eu amei. Maravilhoso. Que eu amei. Mas... Livros, o que vocês gostam? Nossa, difícil. Muita coisa, muita coisa. Vocês leem de tudo, do brasileiro, ao internacional? Eu sempre fui mais dos clássicos, assim, eu também. Originalmente. Mas eu passei um tempo distanciada da literatura, lendo muito livro em função de, estou pesquisando esse tema, então eu vou ler alguma coisa muito relacionada ao trabalho, né? Porque eu tive 2 filhos também na sequência, assim, enquanto eles eram pequenos. Eu me lembro do momento que eu retomei a literatura, que foi assim, meu Deus, como é que eu consegui sobreviver sem isso? Eu tô vivendo esse drama. Acho que toda mãe vive isso, gente. Eu já vivi também. Assim, porque a literatura realmente é uma ótima companheira. A gente assim. passa por um gap, um período assim, meio out, e depois a gente volta, né? Pois é. A única coisa que dá pra fazer é ouvir podcast. Porque eu tô com a minha filha brincando com ela e eu fico ouvindo podcast. Então, assim, agora eu consigo, fico atualizada nos podcasts. Mas filme e livro então tá muito difícil. Eu lembro que eu ouvi Praia dos Ossos quando eu tava de licença maternidade. Mas tem que ser aquela fase em que o bebê não entende nada. Exato. Não, mas eu boto no fone. No fone Bluetooth? Eu não faço, na hora de dormir, fico lá. Pode demorar 2 horas, eu fico, tudo bem, porque eu tô ouvindo o negócio. Mas você sabe que eu assistia muita série, assim. Série? Série. Eu vi In Treatment, eu lembro, com o Ravi, tinha acabado de nascer. Depois, se eu não me engano, Mad Men, que é uma das minhas séries preferidas. Eu também assisti 2 vezes. Eu também assisti 2 vezes. E a primeira vez eu assisti na gravidez do meu segundo filho, quer dizer, o meu primeiro ainda era um bebê. E assim, eu tava filmando Divinas. Como você consegue? Sabe por quê? Porque eu passava o dia inteiro falando, tá tudo bem, eu tenho o Don Draper, mais tarde eu vou encontrar com ele. Mas sabe, depois que botava pra dormir? Depois que botava pra dormir, mas era um negócio assim, eu precisava daquele momento, eu me vinculei a um tal nível ali, mas eu me lembro que Breaking Bad eu também vi assim, que aí foi mais difícil, não, aí porque ferrou. Era muito mais pesado, violento. mais agressivo. Eu tava assistindo os outros, né, que até escrito pelo Lucas, eu falei, cara, não vai dar, eu tive que parar na gravidez, porque eu falei, não dá, eu vou... É difícil. Muito violento. Mas sério, eu acabei de assistir, sabe o quê? 2ª temporada do The Jinx. Ai, não vi ainda. Cara, já tá rolando, então, né? e pra assistir a segunda, eu revi a primeira, porque é genial. a primeira é muito antiga. Aí eu revi a primeira e vi a segunda assim, ó. É boa. E vocês me chamaram a atenção pra uma coisa que a gente não fala muito, né? A gente engravida enquanto a gente tá produzindo, né? A gente amamenta, a gente tem os bebezinhos ali. Eu tive 2 filhos nesse processo também, de entrando no audiovisual. E assim, é um desafio. Na maioria das vezes a gente é PJ, na maioria das vezes as pessoas não entendem esse intervalo, não querem remunerar esse intervalo também. Como é que foi pra vocês, assim? Muito diferente. Nós somos 4 mães. Nós 4 sócias da DASA somos mães. Mas, assim, eu tive filho numa época, meus filhos têm 12 e 10 hoje em dia. A filha da Rita tem 11 meses. Então, assim, eu cheguei agora. Uma década, né, no caminho. Então, assim, no meu momento foi muito diferente do momento da Rita agora. E, enfim, agora a gente tem uma sócia que tá puérpera, né, que é a Leandra. E a Maria tem filhos mais no meio do caminho, né? São bem mais novos do que os meus, mas já são crianças, né? De, sei lá, 5, 7 anos. Eu acho que por sermos mulheres, né, por, enfim, trabalharmos juntos, acho que isso a gente se acolheu, né, dentro da medida do possível, do impossível, para que fosse mais, né, menos difícil, né, possível. Mas
né, eu lembro, né, eu acompanhei muito a Carol com as crianças pequenas, e a gente fazia a reunião 9 horas da noite, porque eles já tinham dormido, né, ia se virando, né, ia pra casa dela. No início a DASA era em frente, a Carol falou, não, preciso que a DASA seja em frente ao meu prédio, porque senão eu não chegou consigo. Um momento que a DASA era na minha casa, chegou um momento que não podia mais ser dentro da minha casa, mas tinha que ser muito perto da minha casa, porque eu tinha que frequentar. E aí era em frente, a gente alugou um espaço em frente à minha casa, que não era ideal para vocês. Mas tudo bem, porque que era importante que as coisas fossem, né, mais viáveis para Carol. E vocês chegavam a ter licença maternidade ou era aquela coisa de parir, já estou trabalhando de novo? Cara, eu não tive, a Rita teve, né? Eu parei 4 meses. É porque é isso, assim, não é que eu não tive porque X, é porque existe um tempo entre uma e outra, né? Existiram 10 anos. Então, assim, acho que isso possibilitou. Mas o meu segundo filho, porque eu tive 2 filhos muito na sequência, né? Meus filhos têm 2 anos certinhos de diferença um do outro. E o pobre do Caetano, meu segundo filho, eu levava ele pra tudo quanto é lugar. E foi um pacto que eu fiz comigo mesma, assim, porque quando eu engravidei de novo eu fiquei muito assustada. E eu falei, cara, eu não quero tirar esse filho, mas eu também não quero abrir mão de um monte de coisa que eu tô voltando a poder, né, a querer resgatar agora. Meu filho tinha 1 ano e 4 meses, o Ravi, quando eu engravidei de novo. E eu fiz esse pacto interno, assim, cara, eu vou amarrar essa criança em mim e ele vai comigo pra tudo quanto é lugar. E ele era um bebê Buda, né? Era impressionante, assim. Eu falava, gente, porque é isso, Deus dá o frio conforme o cobertor. Levava ele pra tudo, trocava fralda. E nessa época não era tão comum, porque foi 10 anos atrás, com certeza. Né? A gente viveu uma situação que a gente viu que você pediu para participar, você estava com ele no colo e você pediu para participar, era um laboratório de roteiros que a gente estava fazendo com a vida pela frente, era eu e Carol. E o professor, que não era brasileiro, falou... Ele ficou impactado com a pergunta. Tem como, tipo assim, você tá com uma criança. E a Carol teve que voltar para casa. E eu fiquei lá, assim... Gente, mas é surreal. A gente vê o quanto essas coisas excluem as mulheres. Não, eu me lembro da gente fazendo reunião no CCBB e eu trocando fralda. Aí daqui a pouco o diretor, que era o diretor gringo, aí depois de um tempo ele fez esse comentário, tipo assim, nossa, e de repente uma bunda pra cima, não sei o que. Eu falei, meu filho, meu bebê, tipo... É engraçado isso, que a gente vive numa sociedade que a estrutura, ela é organizada com base na realidade dos homens, né? Mas as mulheres, elas engravidam, elas têm um bebê e, assim, elas amamentam. Então, a lógica com esses tempos aí não fecham. Né? E a gente vê uma resistência do outro lado, né? É legal a gente falar, abrir essa discussão, que a maioria das pessoas que têm produtoras são PJs na vida, né, gente? Sim. Não, são donas de empresas, não tem essa licença maternidade tão organizada. Tem que estar lá à frente para tomar as decisões. Muitas vezes não tem um tempo para ficar em casa e tal. Ou em casa hoje já está no WhatsApp ali, enlouquecendo e tal. Então, faz parte da realidade de ser uma mulher no audiovisual, né? Sim. Mas isso era uma coisa que eu fazia também, assim, mesmo quando estava tudo estressante, pré-produção de filme, não. Eu tinha, assim, um momento que eu chegava em casa, que eu estava com meus filhos, eu desligava meu celular. Assim, sabe? Tipo, agora eu não estou disponível mesmo. E aí depois passava a madrugada respondendo e-mail, etc. Dava o meu jeito, mas naquele momento eu não estava disponível, ponto. Eu acho que eu também me beneficiei de uma coisa que é o pós-pandemia, em que muita coisa é online. As nossas reuniões são online. Antigamente, nossas reuniões eram presenciais. Não tinha reunião online, mesmo entre a gente. Então, você tinha que ir até o lugar. Por isso, é importante a DASA ser perto da sua casa, porque era uma coisa presencial. Quantas reuniões a gente fazia? Marcava um café com fulano. Hoje em dia, a gente marca uma reunião online. Então, eu tô com a minha filha aqui, escondida no negócio. Assim, ela tá por aqui, fecha a câmera e eu lamento direto, já fiz isso. Realmente isso facilitou um pouco, assim, as coisas. Eu fico lembrando da sua... Começou a falar mais sobre isso, né? Começou a normalizar. A ocupar mais esse espaço também, né? Exato. Até para os homens também poderem estar com seus bebês, né? Porque isso, outro dia meu marido foi para uma reunião, eu falei, leva, porque, gente, qual é o problema também? Né? Não são só as mulheres, tem que poder todo mundo estar com as crianças. Gente, foi muito legal o nosso papo hoje, fiquei muito feliz. É muito bom saber que existem produtoras com essa lógica, né, de
de coletivo, de criação ali em conjunto, que cuida ali de todas as etapas. Foi legal saber que vocês trabalham assim. E foi legal ver o olhar de vocês como mulheres, né, à frente aí de trabalhos tão belíssimos. Desejo que vocês continuem fazendo obras maravilhosas, porque só quem ganha é a gente, só quem ganha é o audiovisual brasileiro, só quem ganha é o público brasileiro. Acho que a gente precisa cada vez mais ter contato dentro do circuito comercial de obras tão artesanais como as de vocês, tão bonitas artisticamente. Então foi um prazer, foi maravilhoso. Quero agradecer muito a vocês, mandar um beijo para todos os outros integrantes da produtora que não estão aqui. E queria pedir que vocês fechassem, deixando um conselho para quem está chegando agora no audiovisual, né? O que você falaria para essa pessoa, para essa mulher, né? Ou, enfim, para esse homem que está entrando? O que vocês recomendam, assim? Olha, primeiro de tudo, queria te agradecer pelo convite. Para mim é um prazer enorme falar desse trabalho que eu amo. Prazer enorme estar aqui do lado da Rita, minha parceira, e é um prazer enorme estar aqui de volta na PUC também, que foi onde eu me formei. E realmente muito legal estar aqui nesse lugar, nesse momento. Obrigada, Malena. Eu, como conselho, eu falaria uma coisa que talvez eu já tenha colocado aqui, mas que eu realmente, para mim, isso tem, nos últimos tempos, assim, aparecido como muito importante, que é cultive suas relações com a sua equipe. Assim, sabe? Construa esse ativo, porque é uma indústria muito instável. Então, ora você pode ter um projeto que tenha dinheiro para pagar muito bem a sua equipe, ora você pode ter um projeto que é muito mais arriscado e que é muito importante artisticamente para você, mas você pode ter uma equipe tão boa quanto, né, se você souber cultivar suas relações. Eu acho que isso é muito importante. De fato, assim, e é importante para sempre na sua carreira, é uma coisa que você vai construindo aos poucos e que faz muita diferença, assim, no longo prazo. Vou agradecer também, adorei o papo, muito legal estar aqui falando da nossa série querida. E eu acho que, assim, né, pegando as carona no que a Carol falou, eu acho que isso, né, de produzir, escrever, de estar no cinema, de estar sempre fazendo mil coisas, acho que é uma coisa, né, para quem está entrando e acha que, não, você é só roteirista, não, você só... Pode ser que você até consiga isso, mas é tão bom também você se experimentar em várias coisas, acho que é uma característica positiva dos profissionais, né, do audiovisual que passam por várias coisas, né, por várias etapas, né, da produção e tal. Mas eu diria isso também, é uma arte coletiva, né, você forme a sua galera, encontre as pessoas que pensam parecido, né, isso é muito importante. Claro que é importante a gente lidar com o diferente, mas também é importante a gente ter, enfim, cinema é tão difícil de fazer, né, assim, o audiovisual, como, né, não só o cinema, mas é tão difícil, no Brasil é difícil, é mais difícil. Tem que estar preparado para, né, essa coisa que às vezes às vezes o mercado está de um jeito, às vezes o mercado está de outro. Então tem que ter muita flexibilidade e humildade também, sabe, para experimentar desde as coisas mais, né, assim, do trabalho ali de estagiário, servir cafezinho, você vai aprender, tudo que você faz você vai aprender. E é muito legal, né, assim, às vezes a gente fica, ai meu Deus, é tão difícil, mas tem que persistir, né. É muito prazeroso também, né? É muito prazeroso, é muito legal, assim, para mim não parece trabalho, assim, eu acho realmente o que eu faço. Estou sempre torcendo para chegar segunda-feira para eu poder trabalhar. Que bom, gente. Obrigada. Espero que vocês voltem aqui depois com novas séries e com novos filmes para a gente poder conversar muito mais. Boa. Espero que sim. Obrigada. Obrigadão.